de onde viemos, como foi a nossa evolução, essa coisa toda. E a explicação que tinha era a criação, era o criacionismo. E esse cara, o Charles Darwin, ela é a primeira pessoa que oferece uma explicação científica a essa pergunta e, além de tudo, altamente convincente. E por que ele foi importante para a humanidade, suas contribuições para a humanidade? Ele é um cara mega inteligente. A evolução, ela elucida, ela ilumina a tua própria origem. Ela mostra, com base em ciência, com base em evidências, o como você está aqui. Como que ele chegou exatamente nisso, nessa teoria evolutiva, cara? O que ele oferece, né? Qual é o grande pulo do gato do nosso Charles Darwin? É mostrar que as espécies... Alberto Lindner. Ele é professor de Biologia e Oceanografia, PhD na Duke University. Hoje ele vai nos revelar tudo sobre Darwin, como a teoria da evolução foi criada e quem realmente foi Darwin. Até o Darwin, a maioria das pessoas acreditava que as espécies eram imutáveis. Ou seja, não mudam. Um criador as criou e assim elas ficariam para sempre. Era criacionismo mesmo. Assim. Isso que nós humanos já estamos fazendo com os animais domesticados, selecionando raça de gado, raça de porco, de cachorro, a natureza também está fazendo. Me dê agora a prova de que a teoria da evolução é verdadeira, cara. A prova é... Ó, rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Cara, acho que é round 6, round 5, acho que é 6, cara. 6, é isso aí mesmo. Sexta vez que Alberto Lindner vem aí ao podcast e, porra, cara, é o maior prazer receber você aqui, sempre é. Já te falei isso. Você vai bater todos os recordes agora que a gente vai gravar alguns episódios aí. Mas é isso, velho. Brigadão aí. Realmente prazer de verdade, cara. Prazer é meu, Cauê. Recíproca é verdadeira. Vamos na sexta, sétima, oitava. Sempre muito bom bater um papo contigo e com os teus ouvintes também. Valeu, meu caro. Boa. Alberto, hoje nosso papo então é Darwin e pós-Darwin, cara. Então, assim, quem foi Charles Darwin, o, entre aspas, descobridor da origem das espécies, sei lá, né? Que ele publicou, acho que em 1859, né? O livro dele. Cara, pra contextualizar, pra quem vai cair de paraquedas, quem foi Darwin exatamente, Charles Darwin, e por que ele foi importante, né, para a humanidade, suas contribuições para a humanidade, de forma geral. Cauê, Charles Darwin talvez seja o cara mais incrível que já existiu na face da Terra, em termos principalmente de ciência e de elucidar de onde nós viemos, tá? Eu sei que você acha que eu estou exagerando, mas eu vou tentar te convencer que eu não estou exagerando, não. Porque por milhares de anos de história da humanidade, pelo menos nos últimos 10 mil anos, a gente sempre se questionou. E é uma pergunta que as pessoas fazem até hoje, né? De onde que a gente veio? Né? De onde viemos? Como foi a nossa evolução, essa coisa toda? E a explicação que tinha era a criação, era o criacionismo. E esse cara, o Charles Darwin, é a primeira pessoa que oferece uma explicação científica a essa pergunta e, além de tudo, altamente convincente. Então, a história desse cara é basicamente a seguinte: ele nasce em 1809, lá na Inglaterra, numa Inglaterra bastante conservadora da era vitoriana, e ele é um cara rico. Ele tem um pai rico, né? O pai dele era médico lá, o Robert Darwin, e ele é rico por parte dos dois avós. Ele acaba se casando com uma prima. Nossa. E ela ainda recebe uma da herança, né, de um desses avós. Então ele já era rico, ela ainda recebe uma herança. Então ele é um cara que basicamente viveu de renda a vida dele inteira. Ele nunca teve um emprego, vamos botar dessa maneira, na universidade. Então ele não era um professor universitário.
ele tinha a casa dele lá no interior da Inglaterra, onde ele ficou com a esposa, ele teve 10 filhos, né? Então, 10 filhos. Teve 10, exatamente. Desses, se eu não me engano, 7 chegaram até a fase... No caso, o pai do Darwin ou o Darwin? O Darwin. O Charles Darwin, né? E era normal, porque não tinha método anticoncepcional, né? Então, o Fritz Miller aqui no Brasil, né, colega do Darwin, teve 10 filhos também. Era comum as pessoas terem 10 filhos. Não é porque elas transavam mais do que hoje, é porque se você tinha relação sexual, você tinha filho, né, cara? Então, a cada 2 anos, as mulheres tinham filhos, né? Hoje, todo mundo, né, a maioria das pessoas evita isso com o anticoncepcional, mas na época não tinha esse controle todo. Então ele teve 10 filhos, tinha grana, tinha vários criados na casa dele, então um cara que vivia de renda e teve muito tempo para pensar e para publicar. E a galera acha, né? Eu já vi até podcast aqui no Brasil de gente falar que a única contribuição do Darwin foi a origem das espécies. Não foi, tá? Mesmo se ele não tivesse publicado o livro A Origem das Espécies, ele seria incrivelmente famoso. Por exemplo, antes disso, ele já tinha publicado um trabalho sobre como se formavam os recifes de coral, especificamente os atóis, que é um tipo de recife, né? Eu estudo esse tipo de coisa. E isso, por si só, já é um trabalho absolutamente incrível. E aí ele trabalhou com cracas, ele trabalhou com minhoca, ele trabalhou com fertilização de plantas. Então, ele é um cientista que fez um monte de coisa. Só que, né, ele teve um trabalho que se destaca além do trabalho de outros, de todo mundo, que é o livro A Origem das Espécies, né? Então, eu acho que o que poderia talvez fazer, Cauê, é uma breve cronologia da vida do Darwin. Exato. Para a galera entender um pouquinho, né, de onde vem a gênese dessas ideias. Então, imagina esse cara, um cara rico, na Inglaterra conservadora, evidentemente ele era teísta, ele era um cara que acreditava em Deus, no Deus cristão, aquele Deus que criou o mundo e que, além disso, é um Deus que ainda você consegue se comunicar e você consegue, e que determina o dia a dia seu, né? Então você pode pedir uma coisa, para amanhã aconteceu alguma coisa assim. Então ele era esse tipo de pessoa. Por influência do pai, ele vai estudar medicina em Edinburgh. Só que ele vê lá uma operação, né, uma cirurgia numa criança. Isso era antes, inclusive, do cloroforme, então não tinha nada de anestesia, ele fica totalmente... A criança gritava brutalmente. Exato, ele fica horrorizado com esse negócio, Cauê, e ele falou, não, medicina não é para mim. Então ele acaba deixando a faculdade de medicina lá em Edinburgh, né, na Escócia, e entra em Cambridge para se tornar um sacerdote da igreja anglicana. Então ele vai estudar teologia. Olha só, esse cara da evolução. O símbolo, entre aspas, do ateísmo, que o pessoal atrela, né? Exato. Ele nem é ateu, né? Exato, ele não é agnóstico, né? Ele acaba se declarando agnóstico. Mas ele fez teologia. Ele começou a fazer teologia. E a ideia era, ele poderia muito bem ter terminado sacerdote. Agora, por que ele não... E ganhava muito bem na época, né? Os sacerdotes. Olha, nem sei, aí não sei, Cauê, confesso minha ignorância, assim, não sei se era... Imagina, o clero sempre teve grana, né? Mas assim, em termos de salário, eu já não sei, assim, se eles ganhavam bem. Era uma vida boa. Uma vida boa do clero, né? Eu sei porque eu comecei a ler a biografia dele. Aí eu parei no comecinho, mas até isso aí eu lembro. Maravilha. Então, ele estava nesse caminho. Ele estava no caminho para se tornar sacerdote, só que ele gostava muito de natureza, isso desde pequeno. E veio, então, em 1831, ele estava ali, em 1809, ele nasceu, então ele estava ali com uns 20 e poucos anos, se não me engano, 22. E o que acontece é que foi ofertado para ele uma vaga para participar de uma expedição de volta ao mundo num veleiro chamado Beagle, que iria mapear, especialmente em mais detalhe, a costa da América do Sul. Acabou dando a volta ao mundo, né? Mas a boa parte do tempo ficou na América do Sul. E um dos professores dele lá em Cambridge, que o Darwin gostava muito, acabou recomendando-o para esta viagem. Ele ia ser tipo um companheiro, digamos assim, alguém para conversar com o Fitzroy, que foi o capitão dessa embarcação. E além disso, ele poderia ser ele foi mesmo o naturalista daquela expedição. Então ele foi muito a campo, na Argentina, no Uruguai, ele descobriu uma série de fósseis, ele desembarcou aqui no Brasil também. Então, e isso desviou ele totalmente do caminho religioso, porque de 1831 até 1836, o Darwin dá a volta ao mundo no Beagle. Coloca aí, João, por favor, na tela
Eu tô com a imagem aqui, mas coloca aí Beagle mapa pro pessoal ver, né? A Isso. trajetória e tal. Não, é um veleiro bonitão, um veleiro de 2 mastros, né? Aí o navio também, sei lá, o barco. Isso. Ele acaba vindo pro Brasil, ele vai... A rota do Beagle, ele vai aqui no Brasil, né? Ele vai acabar passando pelos rochedos de São Pedro e São Paulo, Acho que é aquela primeira ali, ó. né? Que é um arquipélago, na verdade, que faz parte do Brasil. Depois ele tem uma breve parada em Fernando de Noronha e vem para Bahia. Perfeito, tá mostrando ali, né? Então ele para na Bahia, ele vai desembarcar na Bahia. Ali ele vai fazer um relato absolutamente incrível da floresta tropical que ainda existia ali nos arredores de Salvador naquela época. Ele fica absolutamente maravilhado com a floresta tropical no Brasil. Isso é escrito mesmo, né? Pelo próprio Darwin. Ele fica também horrorizado com a escravidão, né? Ele era de uma família abolicionista, ele era enfaticamente... Mas tinha escravidão na Europa, né? Tinha, mas não mais na Inglaterra. A Inglaterra, se eu não me engano, Não foi um tinha. dos primeiros a abolir, um dos primeiros países a abolir. E ele era abolicionista, fica chocado com a escravidão na Bahia, mas mais especificamente no Rio de Janeiro, né? Então, da Bahia, ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele desembarca também. Ele vai fazer várias trilhas ali no Rio de Janeiro, na região E ele ao norte. ficava um tempo, assim, em cada lugar, assim. Perfeito, exato. Né? Na Bahia, acho que ele ficou um pouco menos. Fernando Noronha foi só, acho que foi um dia, se eu não me engano. Mas no Rio de Janeiro, ele ficou vários dias, acho que várias semanas, inclusive. Fez várias caminhadas, foi na Pedra da Gávea, né? Tem um livro aí, Darwin no Brasil, que fala bastante sobre essa passagem dele por aqui. E fica maravilhado no Brasil com a natureza e com a abundância de vida das florestas tropicais. A América do Sul, tanto o Brasil, quanto o Uruguai, quanto a Argentina, quanto o Chile, é onde ele vai ter uma série já de ideias e começa a se maravilhar com a natureza. E, obviamente, no Equador, mais especificamente ali nas Ilhas Galápagos, ele tem uma série de insights também, depois, quando ele volta para a Europa. Mas aí, do Rio de Janeiro, ele vai direto para Montevidéu, ali, né, para a desembocadura do Rio da Prata. E ali ele vai fazer uma série de descobertas de fósseis, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Isso, ele se maravilha com a natureza. Joga aí, João, por favor, se você conseguir achar fósseis achados por Darwin, sei lá. Perfeito. Mas ele também começa a notar, Cauê, a brutalidade da natureza. E aí ele começa a sacar que, cara, né, se tem um criador mesmo... Ah, nessa época ele ainda acreditava em Deus. Nessa época ele era teísta, cara. Ele acreditava num Deus criador do universo e um Deus que ainda rege o andar da carruagem, vamos botar dessa maneira, do universo depois disso. É com essa expedição que ele começa a deixar de ser teísta e se torna um deísta. Ele escreve isso, deísta, ou seja, é aquela pessoa que acredita ainda num Deus criador, mas que só criou. Então aquele Deus criou o universo e dali para frente, ele é basicamente assim, o Deus deu o pontapé inicial. E dali para frente o universo vai por conta própria. Isso é o deísmo. E ele se torna deísta até ali na publicação da Origem das Espécies. Ele vai se tornar agnóstico mais para frente ainda. Mas o que faz ele se tornar um deísta e não mais um teísta é a observação dele da natureza e da brutalidade também da natureza, que ele começa a pensar que se realmente tem um criador, e especificamente um criador bondoso, por que ele criaria uma natureza que é tão brutal, né? Em que, por exemplo, né, a gente já tinha conversado sobre isso, eu acho que em um outro momento, em que o leão, por exemplo, está ali comendo búfalo vivo ainda, né? Então, assim, um criador teria que ser muito sádico para fazer a natureza dessa maneira. Então ele começa a sacar que provavelmente não tem essa coisa, né, de um criador, ou pelo menos, né, talvez tenha tido um criador que deu o pontapé inicial, mas dali para frente a natureza evoluiu por conta própria. Nesse momento, Cauê, em que ele está dando essa volta ao mundo, que ele está dando a volta ali pelo sul da América do Sul, ele ainda não sacou, né, ele ainda não teve esse insight da evolução por seleção natural. Beleza? Ali ele está descobrindo, ele está vendo a natureza. Ele está se maravilhando com a natureza. Na parada no Chile, ali em Valparaíso, ele experiencia um terremoto
E um Nossa. terremoto que muda a paisagem bastante. Ali ele tem o primeiro insight importante da formação dos recifes de coral. Porque os recifes de coral se formam, né, os atóis principalmente, por um processo de subsidência, que é por placa tectônica, em que as ilhas vão literalmente afundando e o coral vai crescendo na forma de um anel em volta da ilha. Essa sacada ele tem lá no Chile, depois de ver esse terremoto, vai publicar isso logo depois da volta, uns 6 anos depois da volta da expedição do Beagle. Né? Por isso que eu digo, assim, só por isso ele já seria famoso. Sim. Beleza? Você conseguiu achar aí, João? Os fósseis. Ali tem uma espécie, é tipo uns... Parece uns tatus ali, eu esqueci o nome exato desses organismos, mas depois eu posso jogar ali nos comentários. E ele acha vários ali, né? E ele vai, obviamente, isso já o vai tornando, depois que ele volta para a Inglaterra, né? Porque ele vai tornar ele um cara bem... Vai tornar ele um cara bem famoso como naturalista, né, Cauê? E, né, voltando ali, depois a gente pode mostrar o mapa de novo. Nas Galápagos aí ele começa a fazer uma coleta de aves e ele começa a notar que nas diferentes ilhas das Galápagos você vai ter... Que é a questão do bico lá. Exato, você vai ter esses chamados tentilhões de Darwin, que são aves, que eles vão ter os seus bicos adaptados para diferentes tipos de alimento. Esse daí tem foto, porque eu tava pesquisando antes. Agora sim, ó, ele não tem essa sacada lá in situ nas Galápagos. Lá ele meio que viu que era assim o negócio, coletou essas aves. Só depois que ele voltou para a Inglaterra, em que um ornitólogo, que é um cara que estuda aves, chamado Gould, e aí conversando com esse Gould, é que ele começa a olhar com mais detalhe a diferença nos bicos. E aí ele começa a sacar também que as tartarugas são diferentes nas diferentes áreas. Isso, então você tem ali no número 1, por exemplo, um bico bem mais robusto, né? Provavelmente para quebrar a semente. E isso é desenho de um trabalho do próprio Darwin, esses aí, né? Então você vê que essas aves, né, elas são bastante parecidas, com exceção dos bicos, né? Compara o bico da 1 e o bico da 4, né? O olho é praticamente do mesmo tamanho, a cabeça ela acaba sendo um pouquinho maior na 1, porque o bico ele é muito maior. E aí qual é a ideia que o Darwin vai ter? E essa sacada, Cauê, ele vai ter depois de 1836, já de volta na Inglaterra, quando ele começa a estudar esse material que ele coletou. Então ali ele estava mais coletando material, não estava pesquisando necessariamente, sei lá, por que esse pássaro tem... O 1 tem o diferente do 4. Perfeito. Ele não foi para essa expedição com uma pergunta científica. Eu quero descobrir como as espécies... Para explorar e coletar dados. Assim. Exato. Mas observando atentamente a natureza, o Darwin começou a ter insights de como essa variação, como essa variabilidade de formas da natureza pode ter surgido. E é quando ele tem a ideia da seleção natural, que é baseada em 2 fatos. Número 1, nas diferentes observações que ele faz, como por exemplo essa aí, dos diferentes bicos dessas aves, e de um trabalho de um cara chamado Malthus, que é publicado nesse período também, e que o Malthus fala o seguinte, ele fala que as populações humanas, o Malthus está preocupado com as populações humanas, fala que as populações humanas, elas estão crescendo geometricamente, ou seja, exponencialmente, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, a curva é assim, beleza? Só que os recursos, ou seja, os alimentos, segundo a hipótese do Malthus, cresceriam aritmeticamente, ou seja, como se fosse uma linha, beleza? E chegaria um momento que não teria comida para todo mundo, beleza? E alguns seriam selecionados, outros não seriam selecionados. Então, com essa coisa do Malthus, que na verdade não se provou totalmente correta, porque com a revolução agrícola que a gente teve, revolução agrícola não, mas com essa questão, por exemplo, né, de melhoramento de vários tipos de alimento, de milho, de soja, a gente acabou não tendo essa falta de comida que o Malthus achava que queria ter. Mas foi importante para o Darwin ter esse insight de que, tanto na espécie humana quanto na natureza, você tem mais indivíduos do que os recursos necessários, de modo que alguns vão para frente e outros vão perecer nesta jornada. Então, pegando a ideia do Malthus e pegando as observações que ele fez na natureza, a partir
da viagem do Beagle e também de alguma questão depois que eu vou falar sobre a questão dos animais domesticados, ele tem um insight da seleção natural por volta do ano de 1837 e 1838. Isso está escrito, Darwin escreve isso. Né? Ele tinha um diário lá e escreveu isso aí tudo. Então ele volta em 1836, tem esse insight da seleção natural em 1837 ou 1838, mas só vai publicar, Cauê, em 1859, 20 anos depois, porque ele queria um livro robusto, com essas evidências, porque ele sabia, cara, que ele ia mudar a história da humanidade, do conhecimento humano, quando ele sacou isso. Ele queria realmente convencer as pessoas. E ele estava escrevendo um baita de um livro, beleza? E o que acelerou a publicação desse livro foi um manuscrito que ele recebe do Alfred Russel Wallace, um cara que estava vivendo do outro lado do mundo, na Indonésia, e teve exatamente a mesma ideia da seleção natural do Darwin. Esse cara manda a carta para o Darwin, e o Darwin falou, caraca, esse cara descobriu exatamente a mesma coisa do que eu. E aí eles acabam publicando no mesmo dia, ali na sociedade, na Linnean Society, se eu não me engano, essa ideia da seleção natural. E o Darwin acelera a publicação do livro dele. Só que ele não vai publicar de cara o livro todo. Ele publica o que ele chama de resumo, que é a Origem das Espécies. Então o livro Origem das Espécies é o resumo. É nada. Daquilo que ele estava querendo fazer. Do livro dele com o Wallace? Não, do livro como um todo, porque ele estava trabalhando 20 anos num livro que ele ia abordar a seleção natural, a descendência do homem, a seleção artificial e uma série de outras coisas. Só que assim, o Wallace chega e, cara, eu tô com a mesma ideia que você. Então os amigos do Darwin, eles incentivam ele a publicar logo o livro dele. Só que ele decide fazer o seguinte, vou publicar agora o que ele chamava de resumo, que é a Origem das Espécies. Que é dessa grossura, assim. Ele é talvez um pouco menos, assim, né? Ele é um livro bem popular, o Darwin escreve de uma maneira, assim, que é bastante fácil das pessoas entenderem. Você não precisa ser um cientista para entender todo o livro Origem das Espécies, né? E essas outras ideias da seleção sexual, da descendência do homem, ele vai... Mas é um livro acadêmico, né? Ele é um livro acadêmico, entretanto acessível a pessoas que não são cientistas. Uma pessoa que não é cientista, ela consegue ler o livro Origem das Espécies, talvez não entenda algum nome ou outro de espécie que está ali, mas dá para você seguir a linha do raciocínio do Darwin, tanto que ele escolhe começar o livro dele com, né, o terceiro fator aí que eu ia falar, que são as espécies que foram selecionadas pelo homem. Então ele vai falar de seleção de pombo, de cachorro, né, desses animais que nós selecionamos artificialmente. Então todas as raças de cachorro foram por nós selecionadas. É o que a gente chama de seleção artificial. Razão pela qual, Cauê, ele usa o termo seleção natural. Porque é um termo que dá um eco nas pessoas. Porque a pessoa já sabe, seleção artificial, qualquer outra, é seleção natural. Então a sacada dele é o seguinte, isso que nós humanos já estamos fazendo com os animais domesticados, selecionando raça de gado, raça de porco, de cachorro, do que quer que seja, a natureza também está fazendo. Beleza? Só que num processo, né, que não tem a nossa espécie fazendo isso. É a própria natureza, são as condições bióticas, ou seja, do resto da vida, e abióticas, chuva, calor e essa coisa, que vai selecionar aqueles organismos, né, mais aptos naquele momento e vão deixar mais descendência, que ele chama de descendência com modificação. Então ele começa a Origem das Espécies falando justamente das espécies que nós selecionamos, porque isso todo mundo entende. Todo mundo entende que as raças de cachorro foram... Ele usa como hook, né? Exato. É o gancho ali, é o gancho que ele pega. Ele é um cara mega inteligente. Ele pega esse gancho muito bem, escreve o livro assim de uma maneira bastante popular, vamos botar dessa maneira. Ele não é um livro pesado assim cientificamente para você ler. A galera que está ouvindo a gente, se você comprar a Origem das Espécies, você vai conseguir ler o livro. Mas pro final do livro, ele começa a ficar um pouquinho mais
técnico enfadonho, porque ele é incrivelmente honesto, ele vai na verdade, discutir problemas ou possíveis problemas com a ideia da seleção natural. Né? Ele é um cara assim, que mostra todas as evidências a favor, ele mostra as evidências possivelmente contra a seleção natural, que são os buracos que a gente tem no registro fóssil, coisa desse tipo, que depois foram resolvidos mais para frente, a gente pode até conversar sobre isso. Mas logo no início, ele mostra uma coisa que é perfeitamente entendível pela maioria das pessoas, né? Mas aí como que ele exatamente chegou nessa conclusão de que, bom, o homem é fruto... Essa própria teoria, né, da origem das... Como que ele chegou exatamente nisso, nessa teoria evolutiva, cara? Muito bem, ele juntou, de novo, as observações da natureza, e eu vou falar um pouquinho mais sobre as Galápagos agora, que ele viu essas diferenças entre as aves. Ou seja, as aves são todas muito parecidas, mas elas diferem no formato do bico. E aí ele teve um insight. Essas ilhas vulcânicas, né, essas ilhas que nem Galápagos, elas surgem no meio do oceano. Assim como uma ilha que vai dar origem ao atol, ela surge por extrusão, basicamente, de magma no meio do oceano. Depois, por subsidência, ela vai afundando lentamente. Então, quando uma ilha surge, e surge mesmo, tem uma lá que chama Krakatoa e várias aí que realmente estão... O Havaí é um exemplo bom. A ilha principal do Havaí, ela ainda está crescendo. Você vê aquela lava toda, aquela ilha ainda está se formando. No primeiro momento que uma ilha se forma, ela obviamente não tem vida terrestre. Essa vida terrestre tem que chegar de algum lugar. Então, quando Galápagos, com aquelas ilhas todas, se formam, a ideia que ele tem é a seguinte: dessas aves aí dos tentilhões de Darwin, né, o gênero aí, o Geospiza, tem também espécie no continente sul-americano. Então, e aí, para tentar entender como é que essas aves ali surgiram em Galápagos, porque elas, de alguma maneira, elas chegaram em Galápagos, beleza? Provavelmente voando. Só que da onde que elas vieram? Da América do Sul. E aí ele tem esse insight, ele falou, caraca, deve ter chegado uma ave da América do Sul em algum momento, não uma só, tem que chegar pelo menos duas, tem que chegar um casal, pelo menos. E nas Galápagos, provavelmente surgiram esses diferentes bicos, porque as ilhas são distintas e elas vão evoluindo, né, e vão selecionando esses diferentes formatos de bico num processo evolutivo. Então, essa é a sacada que ele faz. E essa sacada ele faz depois da volta da viagem do Beagle, depois ele lê o Malthus também. Só que ele tinha um problema com os tentilhões de Darwin. Ele não tinha como provar, e depois isso foi provado, mas na época do Darwin, a gente não tinha ainda as ferramentas genéticas para fazer isso, ele não tinha como provar que essas aves de fato descenderam de um único ancestral da América do Sul, que era a hipótese que sustentava toda essa teoria dele. Razão pela qual, Cauê, ele praticamente não fala dessa história no livro Origem das Espécies, porque ele era tão honesto e tão preocupado com o rigor científico que ele comenta sobre isso num outro livro ali da viagem dele, mas no Origem ele não põe. A galera depois do Darwin, estudando a genética dessas aves, é que sacou que de fato elas evoluíram, né? Elas são descendentes de um ancestral da América do Sul que se diversificou nas Galápagos. Então, muito, Cauê, do que a gente tem de evidência da evolução são coisas que foram confirmadas pós-Darwin. A própria formação dos atóis, que são os recifes de coral circulares, que o Darwin postulou em 1842, isso só foi confirmado 100 anos depois, quando se fizeram perfurações e viram que toda aquela base, né, daquelas ilhas, que são os atóis, na verdade, são feitas de coral. Então o Darwin, ele lançou muitas ideias, muitas hipóteses, que ele mesmo, naquela época, com os recursos que ele tinha naquela época, não tinha como testar. Ele não tinha como testar esse negócio. Por isso, Cauê, ele realmente vai pegar o exemplo dos animais que nós selecionamos, pombo, cachorro e coisa desse tipo, porque isso as pessoas conseguem ver. A seleção de pombos, ele até trabalha com seleção de pombos. A galera que é criador de pombo, por exemplo, lá na Inglaterra, sim, eles viam, assim, na geração de um ser humano, você consegue realmente mudar uma espécie de pombo.
Você consegue mudar uma raça de cachorro. Tá? Então ele usa esse exemplo para mostrar que é totalmente factível a evolução por seleção natural na natureza. Só que ele não tinha ainda o conhecimento da hereditariedade dos genes e do DNA para poder testar isso. E isso começou a ser feito só praticamente 100 anos depois, especialmente a partir da década de 30 e até 1942, no que a gente chama da síntese moderna da evolução, que confirmou essas hipóteses do Darwin. Então o Darwin, uma coisa que é interessante dele, é que ele acabou falecendo, Cauê, em 1882, sem conseguir comprovar várias das hipóteses que ele levantou. Ele conseguiu mostrar várias evidências a favor da evolução. O Fritz Miller, que é o colega dele que morou em Florianópolis, em Blumenau, coletou uma série de evidências também a favor da evolução. Só que essa reconstrução que a gente chama filogenética, que é você basicamente reconstruir a árvore da vida, que esses métodos eles só foram incorporados, na verdade só foram descobertos ou a partir da década de 40, da década de 50, da década de 60 do século passado, 100 anos depois do Darwin publicar A Origem das Espécies. Então o Darwin é um cara, né, a gente estava conversando aí de quem é Charles Darwin. Ele é um cara que mostra nesse livro A Origem das Espécies uma série de evidências contundentes a favor da evolução por seleção natural, que é a grande ideia dele, junto com o Wallace também. Só que quem vai realmente provar isso, quem realmente vai confirmar essa evolução por seleção natural, são uma série de cientistas a partir do início do século passado somente. Então a evolução não é só Darwin. O Darwin é tipo assim, ele é o cara que começa esse negócio, é o cara que lança essa ideia. Só que centenas, milhares, dezenas de milhares de homens, mulheres e cientistas é que realmente vão provar e vão comprovar a evolução nos 150 anos depois da publicação do livro dele. Tem esse Heisman, né? August Heisman, não sei se... O Weissman. Weissman. O Weissman é um cara Julian Huxley, não sei como fala. Haldane, sei lá também como fala esse cara. Perfeito. Então assim, vamos lá. O Julian Huxley é um cara importante, o Haldane e o August Weissman, todos eles são pessoas que vieram depois do Darwin. Tem um outro Huxley que é importante, que é o Thomas Huxley. Esse Thomas Huxley é um cara contemporâneo do Darwin. Eu não lembro se ele era o pai ou o avô do Julian que veio depois. E o Thomas Huxley é um cara que fala o seguinte, Cauê. Ele é amigo do Darwin, né? E quando o Darwin saca essa questão da seleção natural, o Thomas Huxley fala, cara, como é que eu não pensei nesse negócio antes? Porque a seleção natural é um negócio tão simples, cara. É por isso que eu fico meio puto, às vezes, né, quando tem esses debates aí, né, de evolução, de seleção natural. É uma coisa, assim, tão simples, né? É basicamente a natureza selecionando diferentes, que a gente chama de fenótipos, né, diferentes tipos, né, a partir das condições daquele momento. Então, o Thomas Huxley, na hora, entende esse negócio. E aí é uma coisa interessante da gente entender também. O Darwin não é um cara que vai muito no debate. Ele é um cara ele é um cara rico, que está lá no interior, beleza? Ele vive lá no escritório dele, no interior, escrevendo cartas, escrevendo livros. Ele não está na arena lá de Londres, por exemplo, das academias, defendendo a teoria dele no mano a mano, vamos botar assim. Quem está lá são os colegas dele, e um deles é o Thomas Huxley, que é um dos mais, assim, um dos caras que mais defende o darwinismo no século XIX. Aí vem o Julian Huxley, o Haldane, o Fisher, o Ernst Mayr, o Dobzhansky, e uma série de outros pesquisadores, eles depois, isso no século passado, vão elaborar a síntese moderna. Porque o que acontece depois do Darwin, né? O Darwin não... Mas calma lá, acho que antes da gente só ir pro pós-Darwin... Manda ver. Vamos falar exatamente o que Darwin colocou ali, então, no Origem das Espécies. Beleza, ele explicou a seleção natural, mas o que exatamente é isso? Ele explicou exatamente até onde ele foi, entende? Quais são os parâmetros ali? Muito bem. Até o Darwin,
a maioria das pessoas acreditava que as espécies eram imutáveis. Ou seja, não mudam. Um criador as criou e assim elas ficariam para sempre. Era criacionismo mesmo, assim. Era o criacionismo. E o criacionismo não só os sacerdotes, a galera religiosa, a galera científica, também acreditava que as espécies eram fixas, que elas eram imutáveis. E como que eles explicavam a origem delas? Ou por criação, que era o mais... Né? E o que é interessante, você tem vários cientistas, por exemplo, na França, né, que os caras assim, batem forte nessa questão criacionista. Né? O próprio Louis Agassiz, que é um europeu que depois foi para os Estados Unidos, ele se manteve criacionista até o fim da vida Mas dele. Mas que o cara é ateu? Mas naquela época, você praticamente não tinha isso, meu caro. Né? Até tinha. Era muito teísmo, assim, né? Você até tinha, na Alemanha, por exemplo, uma galera que saiu lá da Universidade de Berlim, que nem o Ludwig Feuerbach, que nem uma série de outras pessoas, que começaram a questionar a questão, né, se Jesus realmente existiu, se ele é só uma história, essa questão do ateísmo também. Tanto que o Fritz Miller, ele é convencido, né, que veio aqui para Floripa e para Blumenau, ele se torna ateu antes mesmo de ele ler A Origem das Espécies. Então tinha algumas pessoas ateias antes da Origem das Espécies. Só que a Origem das Espécies, assim... E essa galera entendeu logo a Origem das Espécies, que é o caso do Fritz Miller. Só que assim, o Darwin, ele realmente mostra uma outra possibilidade. Porque uma coisa é você não acreditar na criação e você achar que realmente não foi dessa maneira. E critica. Uma outra coisa é você mostrar que existe um outro caminho, que existe uma outra possibilidade, que tem uma outra hipótese, que essa é a contribuição do Darwin. Ele mostra que as espécies podem mudar. Só que, Cauê, de novo, isso aí levou milhões de anos para acontecer. Então, numa geração humana, você não consegue ver essas mudanças grandes que aconteceram na vida. Só que na criação dos pombos você consegue. Na seleção artificial dos cachorros você consegue. Então por isso que ele tenta convencer as pessoas, e na minha opinião o faz com bastante sucesso, mostrando isso a partir da seleção artificial dos animais. Então o que ele oferece? Né? Qual é o grande pulo do gato do nosso Charles Darwin? É mostrar que as espécies mudam com o tempo, que é o que ele chama de descendência com modificação. Esse é o termo que ele realmente gosta, descendência com modificação. Essa outra palavra, sobrevivência dos mais aptos, é uma ideia que veio de um outro cara chamado Herbert Spencer, que ele acaba falando também, mas ele gosta da descendência com modificação e, agora vem o ponto mais importante do Charles Darwin, ele oferece uma explicação, uma hipótese para a descendência com modificação, para a evolução, que é a seleção natural, que é a ideia talvez mais fantástica que alguém já teve na história da humanidade. É sério, Cauê. E é uma ideia incrivelmente simples, que aí o Thomas Huxley para e fala, caraca, como é que eu não pensei nesse negócio antes? Beleza? Que é basicamente o que a gente está fazendo com a seleção de cachorro, de pombo, a natureza também o faz. Beleza? Só que, de novo, isso leva tempo, isso leva milhares, leva milhões de anos. É um processo muito mais lento na natureza do que ele ou é quando nós pegamos aquele pombo com aquela característica que eu quero e pega aquela pomba com aquela característica que eu quero e simplesmente faz um cruzamento dos dois e não deixa os demais cruzarem. Beleza? Na natureza, isso aí é muito mais lento e razão pela qual, por muito tempo, houve um debate dessa história toda. Logo depois do Darwin, por um tempo, a galera desacreditou, inclusive, as ideias dele, porque ele não conseguiu... Que galera, exatamente? Cientistas. Porque o August Weismann, não. O August Weismann, ele realmente estava junto nessa questão evolutiva. O Ernst Haeckel também. O Fritz Miller, né, o Wallace, obviamente. Só que o que o Darwin não conseguiu mostrar é de onde vem a informação hereditária. Porque se você tem descendência com modificação, você tem essa mudança. Mas de onde que vem, né, essa hereditariedade? De onde é que vem essa genética? Ele não sabia isso. Ele, inclusive, ele era um pouquinho até lamarckiano nesse aspecto, né? Porque não se sabia ainda o que era um gene. Na verdade, se sabia, né? Porque o cara lá que descobriu esse negócio aí
da genética, ele era na verdade, foi ao mesmo tempo do que o Darwin, que é o Gregor Mendel, né? Que é aquela coisa das ervilhas, né? Que tem a rugosa, tem a lisa e essa coisa toda. É um cara que fez um monte de experimento, só que ele publicou isso aí numa revista meio obscura, e só foi descoberto no início do século passado com a galera da genética. Aí quando descobriram esse negócio, aí se descobriu a base genética da hereditariedade. Foi aí o Hugo de Vries, foi depois o Fischer trabalhando com as drosófilas, então você teve toda essa história aí no início do século passado. E aí o foco foi muito na que a gente chama de microevolução, na genética. E só entre 1930 e 1942, com a síntese moderna, aí uma série de autores que a gente conversou agora há pouco, o Dobzhansky, o Haldane, o Ernst Mayr e vários outros, e o próprio Julian Huxley, né, que se eu não me engano foi inclusive o próprio aí que criou esse termo aí da síntese moderna, junta esses dados da genética, exatamente, da paleontologia, da taxonomia, com a ideia original da seleção do Darwin numa teoria robusta da evolução. Por isso eu enfatizo, a teoria da evolução, ela não é somente a teoria do Darwin. Ela é uma teoria que começa com Darwin, mas ela continua com todos esses sujeitos aí que eu falei para você, sim, que depois com Hamilton, depois com Stephen Jay Gould, com o próprio Richard Dawkins, com Elizabeth Verba e com vários outros autores até os dias de hoje. E hoje tá batido o martelo, assim. Mas com certeza. Não, que existe a seleção natural, sim, mas... Sem dúvida. Existe um possível avanço ainda, entende o que eu quero dizer? Por exemplo, vamos falar que na época que os caras descobriram isso, eles falaram, meu Deus, a gente descobriu tudo, entendeu? Sei lá, alguém deve ter pensado isso na época. É claro que o cientista, ele sempre tem o ceticismo, né? Pô, deve ter outra coisa, sempre surgem mais perguntas para responder o que a gente descobriu. Porém, você acha que a gente chegou no máximo, assim, tipo, quer dizer, genética, seleção artificial, ou vai surgir outra coisa aí, entendeu? Em termos de olhar para o passado, Cauê, eu acho que a gente já tem um conhecimento bastante razoável de como foi a evolução da vida na Terra. Tanto em relação aos padrões de como essa vida evoluiu, quanto ao processo, né, que é o que fez a evolução, que não é só seleção natural também, tá? Vou deixar isso aí bem claro. Tem, por exemplo, um mecanismo chamado de deriva gênica, que é quando você tem populações muito pequenas que, por acaso, alguns alelos, alguns genes acabam não indo para as próximas gerações, não porque eles são, sei lá, menos aptos, eu não gosto muito dessa palavra, mas não porque eles foram selecionados pela seleção natural, mas simplesmente por um processo estocástico ao acaso de uma população ser muito pequena. Então, a seleção natural, ela não é o único mecanismo evolucionário, mas o que as evidências apontam é que ela é o principal mecanismo. Então, existem alguns mecanismos outros do que a seleção natural, mas ela tende a ser o principal. Um debate que eu acho interessante é, no longo prazo, qual é a importância relativa da seleção natural frente a eventos estocásticos, como, por exemplo, uma queda de um asteroide numa extinção em massa. Vou explicar essa história. A seleção natural, pensa nela como se ela fosse um mecanismo que vai refinando as espécies lentamente com o tempo. A gente chama isso tecnicamente de gradualismo filético. Ou seja, as espécies vão evoluindo lentamente, elas vão mudando. Evolução é mudança, né? Descendência com modificação. E vai mudando mesmo. Então você tem ali no Mesozoico, período de 250 a 66 milhões de anos atrás, é a era dos dinossauros, beleza? Então eles vão evoluir nesse período. Lá no começo, 250 milhões de anos, 200 milhões de anos, você não vai ter nenhum fóssil de Tiranossauro Rex, porque ele não tinha evoluído ainda naquele momento. Há 66, 67 milhões de anos atrás, você já vai ter fóssil de Tiranossauro Rex, porque ele evoluiu nesse período todo, tranquilo por aí, e ele evoluiu para ser aquele puta predador que aparece ali no Jurassic Park. Tranquilo? De maneira lenta e gradual. Tá? Tem o Tiranossauro Rex, tem o que chama Albertossauro, por acaso, porque é parecido, né? Todo desse grupo aí dos chamados tiranossaurides.
De repente, cara, cai um asteroide. O asteroide não tem seleção natural para asteroide, né? Porque o que acontece com o asteroide, que é uma destruição tão absurda, que não importa o quão selecionada, o quão refinada foi a seleção natural de uma determinada espécie, seja ela para predação, para polinização, para o que quer que seja, vai morrer todo mundo quando cai o asteroide. Então, um debate que a gente tem na academia é a importância relativa da seleção natural frente a eventos estocásticos, né, que vão acontecer, mas a gente não sabe direito quando, como a queda de um asteroide, no longo prazo da evolução da vida na Terra. Agora, isso não tira a importância da seleção natural, porque quando a gente não tem esses eventos absurdos, que nem queda de asteroide ou vulcanismo extremo, que é o que aconteceu lá no final do Permiano, é o trabalho lento e gradual mesmo da seleção natural, que é o que levou à evolução da espécie humana. E é aí que a coisa pega mesmo. No Origem das Espécies, o Darwin não fala muito de evolução humana, beleza? Isso ia estar naquele livrão que ele estava fazendo. Ele vai publicar A Descendência do Homem, esse é o nome do título do livro mesmo, A Descendência do Homem. Ele vai publicar isso em 1872, ou seja, 11 anos, né, 12 anos depois, 13 na verdade, perdão, depois da Origem das Espécies. E aí que a coisa pega mesmo, né? Porque ele inclui o homem como um produto da evolução. Ele faz isso na Origem das Espécies também. Só que ele faz isso muito mais enfaticamente nesse segundo livro, lá em 1872, que é quando ele também inclui essa ideia da seleção sexual, né? Que é quando um parceiro está selecionando características do outro parceiro, né? Você reproduz talvez com uma pessoa em vez de outra, porque tem alguma característica que você gosta mais numa e numa outra. Ele considera isso, a seleção sexual, né, um mecanismo importante na evolução humana. É como se fosse um tipo de seleção natural. E aí, obviamente, Cauê, isso entra em choque diretamente com a ideia criacionista. Na época não foi do fixismo. Bem né? aceito. Não, assim, alguns aceitaram, que nem o Thomas Huxley, que nem o Ernst Haeckel, que nem o Fritz Miller, a galera na academia. Certamente muitas pessoas que leram o livro também sacaram isso. Agora, a gente estava numa Inglaterra vitoriana extremamente conservadora e o cara realmente foi alvo de muitos ataques, de chacotas, de cartoons, né? Desenharam ele ali Charges, como... né? Charges, perdão, isso como macaco e essa coisa toda. Então ele apanhou bastante, mas é aquela coisa, né? Você quer ficar quieto a vida inteira e se arrepender de não ter... Quer ser mais um ou o cara que... Exato, você quer ser o cara que realmente tem coragem de, com base em evidências, né, mostrar, dar a cara ao tapa e... Vamos falar assim que você era Darwin naquela época e se você publicasse o livro Origem das Espécies, assim, você tinha sua família, cara, você ia perder tudo, assim. Você ia perder sua esposa, tudo a favor ali de publicar a Origem das Espécies, cara. Você ia ser isolado da sociedade, todo mundo ia detestar você, só que depois da sua morte os caras iam reconhecer. Hoje os caras já estão gravando um podcast falando Alberto Lindner publicou a Origem das Espécies, cara. Eu acho que eu teria que estar naquele momento, assim, para tomar uma decisão dessa, Cauê, assim. É verdade. Você assim. não publicaria, pô? Provavelmente publicaria, sabe? Assim como o Giovanni, como é que é? O Bruno lá, um cara que sacou que realmente... Giordano Bruno, perdão, exato, ele foi queimado, né, esse cara. Mas ele sacou até que possivelmente teria outras civilizações em outros países, lá em 1500, sei lá quando, que foi assim, queimaram um cara, porque ele teve coragem, né? A ciência avançou porque muitas pessoas tiveram realmente coragem, né, de dar Imagina cara o número de cientistas que não publicaram por medo, né? Exato, o próprio Galileu ali quase se foi também nessa história da Inquisição. E aí, no final, ele deu aquela mentira dele, né? Ele deu uma mentira para, sei lá pro tribunal lá dele, mas só para se safar, na verdade. Então, né, o que muitas pessoas também fazem é você publica isso, só que você não põe seu nome, sacou? E aí então, assim, exatamente o que eu faria. Até hoje fazem isso na academia? Não, hoje não. Hoje você realmente põe o nome ali, né? Eu quero acreditar que você não vai sofrer nenhum tipo de perseguição nos dias de hoje, né? Mas assim, mesmo a gente muitas vezes vindo... Por exemplo, pegar a evolução, que é um tema que ainda tem debate no Brasil, né? Muitas vezes você vai num podcast
E a maioria das pessoas, né, que ouve já sabe alguma coisa de evolução, está interessada em evolução. Né, eu espero, né, poder estar contribuindo um pouco, às vezes aprende um pouquinho mais, né, sobre isso. Mas tem uma galera que não curte, né, que realmente vem com uma mente um pouquinho mais fechada, que não está aberta a uma ideia diferente. Eu vou nos comentários de podcast e tem a galera que entra de sola, sacou? Falando, o que esse loiro aí de federal tá falando aí de evolução. E é a vida, então. Mas, cara. Os caras sempre falam do Engenheiros do Havaí lá, né? Não, mas isso aí é elogio, né, cara? Isso aí, realmente, como é que é comparar com o Humberto Gessinger, obviamente é um elogio, né? Mas tem uma galera que entra de sola até hoje. Imagina como é que era em 1850. Imagina como era em 1500, cara, que você queimava uma bruxa só porque a pessoa falou o óbvio, sacou? Só que o óbvio tem que ser dito, cara. Então, assim, eu falaria assim, né? Depois eu lidaria com as consequências. Era tão rudimentar, não é essa palavra que eu queria usar, sei lá, tão primário, talvez seja rudimentar, sei lá, arcaico. Uhum. A época que os caras queimavam pessoas ruivas, velho. Em alguns lugares as pessoas queimavam ruivas porque achavam que eram bruxas, assim. Mas o que é bruxa? Bruxa era basicamente uma mulher um pouco mais velha. Assim, não é, a gente acha que bruxa era uma pessoa que tá fazendo feitiço, nada, cara. Era alguém lá que falou alguma coisa que alguém não gostou. É bruxa, apontava e queimava. É uma loucura, né? Assim, então é... E quais foram os erros de Darwin exatamente, assim? Ele acertou bastante coisa, mas e os erros, né? O principal erro dele foi essa questão da hereditariedade. Né? A hereditariedade, ela tá nos nossos genes, a gente sabe isso hoje, né? Ela tá codificada no DNA. O Darwin, como não tinha essa evidência, ele não sabia o trabalho do Gregor Mendel com genética ainda, embora tivesse acontecido ao mesmo tempo, ele adotou uma postura mais lamarckiana, que é a herança dos caracteres adquiridos. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, assim. Ele achava que muitos caracteres poderiam ser realmente adquiridos e passados para as próximas gerações. Então, muitas vezes, essa dicotomia Darwin-Lamarck, ela não é uma dicotomia 100%, assim, porque ele acaba se tornando um pouco lamarckiano no final ali da vida dele nessa coisa. E aí ele tem a ideia ali, né, ele até publica isso, esqueci o nome agora, por acaso, da teoria dele, depois eu ponho ali nos comentários, que não era verdadeira. O João pode pesquisar. Porque é a teoria da hereditariedade, da seleção natural. Isso tá certo, beleza? Mas de como a informação genética é passada para frente, nisso ele errou. Nisso ele errou mesmo, né? A hipótese... Errou não é a palavra correta, mas digamos, a hipótese dele não foi confirmada. A hipótese dele não foi corroborada. A hipótese da seleção natural foi corroborada. A hipótese ali da hereditariedade não o foi. E ele era muito ciente, isso é uma coisa legal de falar do Darwin também, que era muito honesto cientificamente. Ele estava ciente que você tinha alguns problemas na teoria, e o principal deles era o registro fóssil. Porque a teoria do Darwin por seleção natural, ela pressupõe que a vida evolui lentamente. Descendência com modificação. É a seleção natural ali, né? Você tem um determinado organismo tem, sei lá, uma estrutura um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Aquilo é selecionado. Aí na próxima geração vai ficar um pouquinho maior ainda. Na outra um pouquinho maior. Como ficava maior, ele não sabia. Ele errou nessa questão da hereditariedade, beleza? Agora, ele sabia que isso acontecia. Né? Agora, se a evolução ela é lenta e gradual, o registro fóssil deveria, a princípio, mostrar uma evolução lenta e gradual. Só que o registro fóssil não mostra uma evolução lenta e gradual. O que você tem são períodos em que a vida muda pouco, as formas de vida, e de repente muda bastante. E isso ele estava muito ciente que poderia ser uma objeção à teoria dele, que na época dele ele explicou como sendo uma imperfeição do registro fóssil, que em determinados tempos... E de fato era? Em parte. De fato, você pode ter períodos em que você tem mais fossilização do que outros períodos. Só que aí, um cara chamado Stephen Jay Gould, mais recentemente, e o Eldredge vem com uma ideia do que a gente chama de equilíbrio pontuado, que basicamente eles estão dizendo é o seguinte: o que eles estão dizendo é o seguinte, não tem problema no registro fóssil. Realmente, a gente tem períodos em que a vida muda pouco,
que eles chamam de estase, beleza? Vida não muda muito, e de repente muda bastante. E aí eles olham lá uns foraminíferos, uns organismos, e veem que é isso mesmo. Então, basicamente, o que eles estão dizendo assim, a seleção natural, você não precisa ter uma mudança lenta e gradativa ao longo do tempo. Se você tem um determinado tipo de organismo e ele está bem adaptado ao ambiente, e o ambiente, por exemplo, não muda, não tem por que ele mudar. É o que a gente chama de seleção estabilizadora hoje em dia, né? Então, aquela forma de vida continua daquele momento. Mas se de repente o ambiente muda, ali você tem uma aceleração do processo evolutivo, tá? Então, isso aí não vai falsear a ideia da seleção natural, mas simplesmente explica a descontinuidade do registro fóssil. Então, essa galera que veio depois, o Stephen Jay Gould, o Niels Eldredge e vários outros, eles vão explicar várias coisas que o Darwin não conseguiu explicar. O Hamilton, por exemplo, cuja ideia vai ser bastante difundida no livro Gene Egoísta do Richard Dawkins, ele elucida... Eu comprei e chegou hoje aqui, inclusive. Não, esse livro é foda, cara. E ele elucida um dos outros problemas do Darwin, que é o do altruísmo. Porque se a vida é uma luta pela sobrevivência, como é que algumas espécies cooperam? Né? A nossa espécie humana coopera, a gente coopera um com o outro, mas pega a abelha, por exemplo. A abelha coopera, formiga coopera, Você é louco, as abelhas e as formigas são incríveis, cara. Exato. Agora, como é que é isso, né? Você pega uma abelha, por exemplo. Uma abelha, se você põe em risco a colmeia, a abelha vai lá e te pica. Sim. E quando ela te pica, ela morre, ela basicamente se suicida. Pra quê? Pra preservar a colmeia. Agora, como é que você explica um negócio desse? Porque essa abelha não vai deixar descendentes para a próxima geração. Engraçado, desculpa te cortar, cara, mas Não, é tão bizarro a questão das abelhas nesse pensamento altruísta, que quando elas vão morrer, algumas espécies, não sei se são todas, mas algumas espécies, ela sabe que ela vai morrer, sei lá, vai dar o tempo dela morrer e tal. Normalmente, assim, vai morrer de falecimento mesmo. Ela sai da colmeia e vai morrer longe, porque senão ela tem que morrer dentro da colmeia e elas têm que carregar ela pra fora, cara. Então, quer dizer, até isso ela pensa, velho. Eu não lembrava dessa. Mas isso tá no gene. Sim. E aí que vem o ponto dele, né? O que se descobre é que as abelhas, né? Todo esse grupo aí das abelhas, das formigas, aí, né? Eles têm uma similaridade genética bastante grande entre eles. Porque os machos são a gente chama de haploide, basicamente. O DNA dos machos, que vem do pai, é tudo igual. Varia o da mãe só. Beleza? Então, em média, uma abelha ela é 75% aparentada com as demais abelhas da sua... E isso faz a própria psicologia evolutiva, né, cara? Exato. Então, vamos chegar lá. Só que aí por que a abelha se sacrifica? Ela, como indivíduo, ela se sacrifica pela colmeia. Só que a rainha que tá lá atrás, que tá botando os ovos, que tá fazendo mais, ela tá preservada. Por quê? Porque se você olhar do ponto de vista da abelha, do indivíduo, a abelha não faz sentido ela te picar e basicamente se suicidar. Agora, se você olha do ponto de vista do gene, por isso que chama o gene egoísta, faz todo sentido, porque aquele indivíduo, aquela abelha, ela morre. Só que o gene dela tá passando através da rainha. Isso é incrível, cara. Lá na colmeia. É por isso que veio essa ideia do gene egoísta, como se fosse o gene egoísta, porque assim, aquele indivíduo morre para que o gene possa passar pela próxima geração a partir da rainha que está ali dentro da colmeia passando pela frente. Claro que o gene não está pensando isso, né? Por isso que o próprio Richard Dawkins, ele mesmo acha que o nome melhor para o livro seria o gene imortal e não o gene egoísta, porque dá uma ideia de que o gene está pensando em ser egoísta. Não é simplesmente seleção natural. Esse é um processo que é facilmente selecionado. Não é uma característica humana ali, né? Mas perfeito. É um comportamento, sei lá. Exato. É mais ou menos isso. É um comportamento que foi selecionado porque ele deixa mais descendentes para a próxima geração. Então isso... É a mesma coisa, cara, assim, eu falaria horas sobre isso porque eu acredito muito nessa tese. Tem uns caras que criticam, inclusive, né, falando que é muito determinismo genético e tal, mas é assim. Eu acredito
assim, muito nessa tese dele. E se você for extrapolar até pros seres humanos, cara. Claro. Quer dizer, você chama um amigo seu pra ir jantar com ele. Por que você faz isso, cara? Simplesmente por puro prazer. Uhum. Às vezes você pode até pagar a janta pro cara. Aham. Só que você tá fazendo isso, porra, eu tô pagando a janta, entendeu? Cara, você vai ajudar um mendigo. Uhum. Porra, eu estou sendo o cara bom. É sempre o gene... É sempre relativo a você, cara. Com certeza. E aí é a mesma coisa você pegar a mãe. Aí você fala, amor de mãe é o mais verdadeiro do mundo. Uhum. Na verdade, não, né? Porque ela tá inconscientemente, automaticamente falando, pensando na prole dela e dispersar os genes, né? Não, o amor da mãe é verdadeiro, porque ela genuinamente, a mãe e o pai genuinamente amam Mas a gente os entra na seus filhos. discussão do que é genuíno, né? Não, mas assim, mas agora a pergunta evolutiva é a seguinte: por que ela tá sentindo esse amor? E aí tá o gene. Por que a mãe cuida tanto do filho? Por que o pai cuida tanto do filho? Por que um pai e uma mãe, inclusive, se sacrifica por um filho, que é um altruísmo? Inclusive, o pai se sacrifica menos do que a mãe, né? Porque ele tem menos investimento parental. Perfeito. Então, quer dizer, sei lá, 10, 15, 20 mil anos atrás, o pai se relacionava com 20 mulheres, Aham. enquanto a mulher só podia ter um filho por vez. Vamos pegar a sua mãe, pra essa coisa ficar um pouquinho Então, mais... pro pai se sacrificar pelos filhos, ele pensava mais, porque, porra, eu posso fazer 20 de uma vez, enquanto a mulher é uma só, né? Mas aí eu te pergunto, por que você acha, Cauê, que uma mãe se sacrifica muito mais pelo filho dela, beleza, do que por um sobrinho, ou porque... O sobrinho tem menos participação genética, né? Exato. Tem o quê? 12%, 25%? Exato, e o filho tem 50%. Então, por que no fundo, por que uma mãe ama um filho? Porque aquele filho tem 50% do DNA dela. É selecionado geneticamente. É o gene. É o gene. Por isso que a gente cuida tanto de um filho, porque, na verdade, é o gene que está passando. Então, vários dos nossos comportamentos em relação a parentes são determinados geneticamente. Então, você se sacrifica mais por um filho do que por um primo ou do que por um sobrinho que tem uma porcentagem menor dos teus genes. O teu sobrinho, por exemplo, perdão, ele também tem ali, acho que é 12,5%, né, que nem você falou. Não, é 25%. Um sobrinho tem 25% dos teus genes. Então, se você, por exemplo, cuidar de 2 sobrinhos, é o mesmo que cuidar de um filho, mas você sacrifica menos por um sobrinho do que você sacrificaria pelo próprio filho. Isso se chama seleção de parentesco, tá? Que é o que o Hamilton sacou, esse cara chamado Hamilton. Isso foi no século passado. Isso foi no século passado, lá na década de 60. E o Dawkins popularizou nesse livro chamado O Gene Egoísta, que fechou, né, que explicou essa questão do altruísmo. Agora, o altruísmo para pessoas no caso, desculpa interromper, claro. cara, mas esse gene egoísta do Dawkins, ele é mais tipo um Sapiens do Harari, porque eu comprei e ainda nem cheguei a ler. Ou ele tem ideias originais, ele entende? É mais uma divulgação ou são ideias originais? Ele é mais uma divulgação, mas ele tem ideias originais. A mais clássica de todas é a ideia do meme. Né? O que é um meme? Nesse que ele fala. É nesse. Quando você for ler ali o Gene Egoísta, você vai ver mais pro final, tá? E ele fala muito da evolução cultural. A gente tem evolução cósmica, biológica e cultural. Evolução cultural é aquela que não tá no gene. É aquela que a gente passa por aprendizado, beleza? Então é cultura que a gente chama isso. Tudo que a gente passa a partir da imitação e do aprendizado é cultura, é a nossa tecnologia, são as nossas leis, é a nossa arte, essa coisa toda. E ele define o meme como uma unidade de evolução cultural. Ele dá esse nome meme porque é parecido com gene. Então essa é uma ideia original do Richard Dawkins no livro Gene Egoísta, mas eu concordo contigo. Boa parte do livro é uma popularização, né? Mas não é só uma popularização e uma discussão, até mesmo técnica, dessa questão, especialmente, né, da seleção de parentesco e coisas afins, e do que a gente chama de altruísmo recíproco, que é quando 2 indivíduos não aparentados, que nem eu e você,
estamos ajudando uns aos outros. Que aí é o cara Robert Rivers que saca esse negócio aí e explica, né, que mesmo quando a gente não tá aparentado, se a gente é da mesma espécie, né, porque aí eu te ajudo, nem você. Por exemplo, você pagou uma conta pra mim, de fato você me pagou outro dia uma conta, ali numa janta. Claro que você, quando faz isso, talvez você não fique pensando, Não, exatamente. mas assim, mas há uma possibilidade boa de que eu vá retribuir isso. Então, se a gente tem esse sentimento de altruísmo recíproco, no fim das contas, isso é bom para nós dois. É a ilusão de uma vida bem vivida, né? A ilusão de um livre-arbítrio ali. Porque, na verdade, eu paguei a janta, se você for parar pra analisar, cara. Porque, muito provavelmente, sei lá, eu gosto de você, ou vamos ir mais além. Você vem aqui no podcast, dá visualização, não sei. Obviamente que eu não penso isso na hora. Uhum. Eu pago porque, porra, eu gosto de você. Só que o meu gene egoísta tá pensando por mim, né? Teoricamente dizendo. E aí a gente tem a falsa ilusão. Não, eu que tô pagando, pô. Não é você que toma suas decisões, cara. Aí, se você for até o cerne disso, você vai descobrir que o altruísmo verdadeiro possivelmente não existe de fato. Beleza? Porque em algum nível você vai se beneficiar daquele ato, entre aspas, altruísta. Então, e veja só, e várias das nossas emoções e sentimentos evoluíram por conta disso. Então, imagina que você, Cauê, pagou um jantar pra mim, beleza? Pô, tu é um cara legal, pagou um jantar. Aí eu vim de novo aqui pra Santo André. Pô, você foi lá e pagou um outro jantar pra mim, pagou 3 jantares pra mim. E, cara, eu nunca te retribuí. Chega uma hora, cara, tu vai começar a ficar puto comigo. Fala, pô, eu só pago coisa pra esse cara. E esse cara não dá nada. Qual é o sentimento que você vai ter? O sentimento de raiva. Você começa a ter... Não tem um recompensa de troca, né? Exato. E aí, o que é... Aí, por que a raiva evoluiu? É igual você sai com a garota, fica pagando e ela... Bom... Ou qualquer pessoa. E aí, por exemplo, então esse sentimento de raiva, ele, na verdade, é uma proteção. Porque o que está acontecendo? Eu tô tirando vantagem de ti, no fim das contas. Você está pagando um monte de coisa para mim, eu não tô te devolvendo nada em troca, beleza? Você começa a sentir raiva, a raiva te protege, porque vai evitar que você pague a 4ª janta para mim. Fala, pô, esse cara eu não pago mais não. Porque não tá tendo ali um balanço mínimo nesse altruísmo recíproco. É a recompensa, né? Exato. Perfeito. É igual o rato, se ele for lá e ficar apertando o negócio e não ter recompensa, ele vai parar, pô. Perfeito. Então, muitos desses sentimentos, na verdade, que a gente tem, de raiva, de vergonha, né? Então, por exemplo, né, você vai fazer uma coisa errada ou fez uma coisa errada que vai prejudicar uma outra pessoa. Cara, você sente uma vergonha naquilo. A vergonha é um sentimento evolutivo. Isso tem em algum lugar, tá lá no teu gene, que vai te... Assim, se você realmente for uma pessoa que tem empatia e coisa do tipo, a vergonha evita que você repita aquele ato. Certo? Porque aquilo em algum momento vai ser prejudicial para você, tá? Porque se você ficar sacaneando as pessoas muito, cara, as pessoas vão te botar para fora, né, do teu grupo. Então, raiva, vergonha e vários desses sentimentos têm uma explicação evolutiva, cara. Não é uma coisa de espírito, não é uma coisa, né, de alma ou coisa desse tipo. Isso tá realmente, de alguma maneira, codificado nos nossos genes. E tanto o altruísmo de organismos que são aparentados, que é chamada seleção de parentesco, contra o altruísmo recíproco, que é entre indivíduos dentro de uma espécie que não são aparentados, é perfeitamente explicada pela teoria da evolução. Não na época do Darwin, nem mesmo na síntese moderna, ali em 1942, foi só a partir da década de 60. Então, né, uma coisa que eu gosto de enfatizar, e talvez não tenha feito isso em podcast ainda, talvez esteja fazendo aqui no teu pela primeira vez, é que a teoria da evolução é uma teoria tão robusta, não só por causa do Darwin. Darwin é um cara que veio com a ideia principal, deu o pontapé inicial, mas foi toda uma galera depois do Darwin, né, especialmente no século passado, que foram elucidando várias dessas questões, fazendo essa teoria robusta que é a teoria da evolução. Né? Então é uma coisa assim, é muito foda, cara. Sim, é muito foda. Sim. Cara, vamos no banheiro ali rapidinho? Top. Bom, fizemos uma pausa aqui rapidinho. E você estava falando do Fritz Miller. Sim. Qual que é a sua importância para exatamente... Bom, ele veio depois do Darwin, né? Você me corrige, não sei. Um pouquinho. Ele, na verdade, era contemporâneo. Ele era mais novo que o Darwin. Darwin nasceu em 1809, Fritz Miller em 1822. Da mesma época que o Darwin. É da mesma época que o Darwin, um pouquinho mais novo. Perfeito. E exatamente quais foram as suas contribuições? É legal porque ele veio para o Brasil, você falou para
Florianópolis e Blumenau. Perfeito. Blumenau. O que ele fez exatamente pela ciência, velho? Não, então, o que é legal da história do Fritz Miller e do próprio Charles Darwin, que a galera não sabe, é que o Brasil foi fundamental para a teoria da evolução. Tanto pela presença do próprio Darwin no Brasil, durante a viagem do Beagle, né, que eles ficam maravilhados com a natureza, e desse cara aí, que é o nosso Fritz Miller, que é um sujeito que vem para Blumenau e depois para Florianópolis. Isso... E ele morou aqui? Morou, ele veio da Alemanha, da antiga Prússia, né? Hoje é a Alemanha. Em 1852, um dos primeiros imigrantes que vem lá para a colônia Blumenau, junto com a esposa, a filha, junto com o irmão dele, chamado August, e a cunhada chamada Frederica, que por acaso são meus trisavós, então tem uma ligação aí com essa turma aí. E ele vai para Blumenau para trabalhar, cara, como lavrador, como colono ali, porque o cara estava insatisfeito com a vida na Alemanha, era um cara de um pensamento muito liberal, antimonárquico, a favor de liberdade religiosa e uma série de coisas. E aí rolou uma revolução na Alemanha em 1848, perdão. Só que aí não foi para frente o negócio, né? Não deu certo, basicamente. Então essa galera descontente emigrou, saiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, foi para outros países, inclusive o Brasil, que é a colônia Blumenau, né? Então, olha ele aí, ó. Então essa é uma foto dele, se eu não me engano, em Floripa. Inclusive, acho que essa foi a foto que ele tirou para mandar para o Darwin, porque ele começou uma correspondência com o Charles Darwin de Floripa, beleza? E o Darwin pediu uma foto do Fritz Miller. Então a história do Fritz Miller é o seguinte, é um cara que lá na Universidade de Berlim, na Alemanha... Eles nem se conheceram na Europa, então? Não, nada. Só se conheceram por carta. Fritz Miller na Alemanha, na antiga Prússia, estudou zoologia na Universidade de Berlim e medicina na Universidade de Greifswald. Ele só não ganhou o diploma porque o juramento era com base em Deus e ele era ateu. Então ele se negou a fazer o juramento, ele não ganhou o diploma, mas ele estudou medicina. E veio para o Brasil por conta da vontade de conhecer os trópicos e da insatisfação dele. Nossa, lá. Era bem... Ele parece um mago da floresta aqui, né? Mas isso mais... velho sábio. Exato. Não, tem uma biografia dele que chama justamente o sábio da floresta, entendeu? É sério. É sério. É verdade. Ou o sábio e a floresta, talvez seja o título. Essa é uma foto em Blumenau, tá? Ele já mais no final da vida dele. É um cara que andava descalço nas matas. Você já foi pra Blumenau? Eu sou de lá. Eu sou blumenauense. Eu sou nascido em Blumenau. É mesmo? Cara? Eu morei até os 17 anos em Blumenau. Pô, por isso você gosta dele, então. Mas, então, pior que não. Eu assim... Hoje você mora em Floripa, né? Eu moro em Floripa, mas assim, todo mundo em Blumenau conhece o Fritz Miller, beleza? Sério? Sim, esse é um nome assim que assim, todo mundo assim, que estudou lá sabe dele. Mas pouca gente sabe em Blumenau, eu digo isso porque eu estudei em Blumenau, pouca gente sabe o que esse cara fez lá em Blumenau. Ele sabe, tem essa imagem aí, parece até um cara místico, assim, que vivia... Mas é o oposto. Não tem nada de místico. Esse cara era um ateu, cientista, hardcore aí, estudando a natureza. Só que eu só fui descobrir o quão incrível esse Fritz Miller realmente era na Universidade de São Paulo, cara, na graduação, depois que eu já tinha saído de Blumenau, que aí eu descobri que esse cara não só se correspondia com Darwin, como ele é o pioneiro do estudo de vários animais e plantas no Brasil, bromélias, águas-vivas, como é que é esse que fura madeira? E cupins e outras coisas. E foi fundamental para a teoria da evolução do Darwin. Porque o que acontece é o seguinte, o Darwin publica A Origem da Espécie em 1859. Aí o livro é traduzido para um monte de língua, inclusive o alemão, e o Fritz Miller recebe A Origem das Espécies em Floripa, em 1861, se eu não me engano, ou 1863, agora não lembro, mas alguns anos depois da publicação da Origem das Espécies, e entende esse livro. E aquilo que ele já estava vendo na natureza, aquela variação das espécies, ele entende que aquilo foi fruto de um processo chamado seleção natural. Agora, uma vez que você tem uma ideia, uma hipótese como essa da seleção natural, você precisa testá-la. Você tem que botar essa teoria à prova, beleza?
E ele é a primeira pessoa no mundo, pós-publicação da Origem das Espécies, que vai a campo aqui no Brasil, em Florianópolis, onde hoje é a Avenida Beira Mar Norte, lá em Floripa, coletar crustáceos e observar crustáceos, principalmente, para angariar, para coletar informações que podem ser a favor ou que podem ser contra a teoria da evolução do Darwin. Ele mostra que essas evidências são a favor da teoria da evolução. Por exemplo, ele descobre lá que uma larva de de camarão, que é chamada náuplio, o nome da larva. Essa larva do camarão, chamada náuplio, é igual à larva náuplio das cracas, que é um outro tipo de crustáceo que já era conhecido. Então, apesar de uma craca, e que é aquele bicho que fica no costão rochoso, que você corta o pé se você caminhar em cima. Coloca aí, João, nem sei o que é isso, cara. Chama craca. C-R-A-C-A. C-R-A-C-A. Essa craca, vamos ver, a galera em casa, não, é bom, vamos botar uma imagem de uma craca que é um negócio interessante. Porque pra você que mora perto da praia... É meio óbvio, né? É mais óbvio, né? Pronto. Pessoal aqui de centros urbanos, né? Essa é a craca, mas a craca é assim, meu cara, você vai num costão rochoso ali bicho? Na beira do mar, você vai ver... Você deve achar muito bonito, né? Você vai ver esse bicho aí. Não, é questão de beleza, de estética de cada um, mas assim, é um bichinho que tem lá. É um animal? É um animal, meu caro. Não só é um animal, como ele é do mesmo grupo do camarão. Só que assim, caramba, velho. Isso aí parece um camarão, Cauê? Não, né? Só que se você observa a larva, isso aí é o adulto, se você observa a larva dessa craca, e se você observa a larva de um camarão, que o Fritz Miller estudou em Floripa, a larva é idêntica. Então, estudando muito parecido, assim. Assim, você não mal consegue diferenciar uma da outra. Então, olhando as larvas, esse cara, Fritz Miller, conseguiu mostrar que os crustáceos evoluíram de um ancestral comum. Porque, apesar desses caras serem totalmente diferentes como adultos, no estágio... Isso aí não chega a ser um náuplio, tá? Vê se você acha aí um náuplio. Tá? Tem um que chama náuplio mesmo. Ele vai ter um olhinho e vai ter 3 apêndices de cada lado, assim só. Náuplio é o nome da larva. Esse que é o interessante, né, da natureza, cara. Às vezes, seres muito distintos têm a mesma, entre aspas, origem, assim. Exato. Esse foi o ponto do Fritz Miller. Já que ele não podia... É esse aí? Não, ainda não é... Não, é uma outra... Tenta só joga náuplio, vai aparecer um monte ali no Google. Aí ele... Não, acho que é só náuplio, né? Náuplio, N-A-U. E é com I, perdão, é com I. Ali tem um náupliozinho ali, ó. Tá vendo ali? Isso. Isso aí? Não, do lado. Isso é um náutilus, do lado antes. Aí. Então pronto. Aí parece um crustáceo, né? É um crustáceozinho. Tá? Isso daí vira aquela crasca. Vira craca. Craca. Ou vira um camarão. Ou vira qualquer outro tipo de crustáceo. Nem todos têm náuplio, tá? Alguns começam no estágio subsequente já, de zoeia, por exemplo, algum outro estágio como esse. Mas o que ele mostra é o seguinte, a partir do estudo da embriologia, esse cara coleta evidências a favor da teoria da evolução do Charles Darwin, lá no Mar de Floripa. E o Darwin cita tudo isso, cara. Isso foi importante, assim, para a academia. Foi tão importante que o Darwin, nas edições subsequentes da Origem das Espécies, cita o Fritz Miller. E esse cara, que morou lá em Floripa, se tornou um dos autores mais citados, Cauê, do livro Origem das Espécies. E a galera não sabe disso no Brasil. Então o Brasil foi fundamental. Não o Brasil e um cientista alemão naturalizado brasileiro foi fundamental para a teoria da evolução. E mesmo lá em Floripa, cara, não tem no lugar onde ele estudou, ali na Avenida Beira Mar Norte, Floripa, cara, não tem nada, não tem nenhuma estátua, nenhum monumento, só para mostrar que esse cara estudou ali. Mas toda a correspondência, toda essa amizade que ele acabou tendo com o Charles Darwin foi tudo por carta. E eu tenho um livro, né, lá em casa, assim, que tem as cartas, é a coisa mais linda do mundo. Aí um escreve pro outro, eles se tornaram tão amigos que eles falam, inclusive, de situações de doença, de família, de coisas guerra. pessoais. Exato.
né? Então é uma coisa muito legal, uma história E, muito... pô, pra chegar uma carta naquela época do Brasil pra Alemanha... Alemanha não, né? Inglaterra? Na Prússia. Na Prússia. Perdão, pra Inglaterra no Darwin, exato. É Brasil pra Inglaterra, em torno de um mês. Um mês e pouquinho. Nossa. Então muitas vezes ele estava respondendo uma carta e estava vindo uma resposta a uma carta anterior. Então as coisas se cruzavam um pouquinho assim, né? Sim. E o Darwin, como ele não ia muito para o debate mesmo, para a universidade, ele estava lá na casa dele no interior, ele se correspondia com muitos cientistas. Então o Fritz Miller foi entre inúmeros cientistas com os quais o Darwin se correspondeu ao longo da vida e para os quais o Darwin pedia informações da natureza. Então, por exemplo, o Fritz Miller, lá em Floripa, estava estudando os crustáceos. Só que, naquele momento, o Darwin estava coletando informações de plantas. Ele estava bastante interessado em plantas, por vários motivos. E aí ele pede para o Fritz Miller, vai lá e, sei lá, me conta quais são as plantas que você vê. Ele publica um ensaio sobre como as plantas crescem se contorcendo, e o Fritz Miller é importante nisso também. Então, o Darwin também ele faz muitos pedidos, né, para os cientistas mundo afora coletarem informações que ele depois publica, citando, obviamente, né, a fonte, e o Fritz Miller foi um deles. É uma história absolutamente incrível, né, e o Brasil foi fundamental, né, nesse início, justamente, da teoria da evolução, quando Darwin foi muito atacado, entendeu? Quando ele realmente precisava de uma coleta de evidências favoráveis à sua teoria. E o Fritz Miller foi a campo e encontrou essas evidências favoráveis. Visão, a América do Sul era favorável para estudar essas questões da biologia? Ou se o Beagle, né, ele tivesse ido para África, para Ásia, enfim, para outros lugares, né? Darwin também provavelmente teria descoberto ali? Cauê, eu ouso dizer que a América do Sul foi fundamental, sim. Especialmente por conta das Galápagos, né? Dos insights que ele teve ali depois, né, de ter voltado já para a Inglaterra nas Galápagos. Sim, em outros lugares. Galápagos é considerado América Central? Ela é América do Sul ainda, ela pertence ao Equador, né? Então, ela ainda é América do Sul. Então, a América do Sul foi importantíssima para a teoria da evolução. E para a própria formação de quem foi Charles Darwin, entendeu? Todo esse repúdio que ele tinha já à escravidão foi acentuado com a vinda dele para o Brasil, porque aí ele viu a escravidão e a brutalidade da escravidão no Brasil. Ele até declara assim, que ele não quer nunca mais voltar para um país onde ainda havia escravidão. O Brasil foi um dos últimos países, se não o último, Sim, né? Foi um dos últimos. A abolir a escravidão. Claro que a Inglaterra tem culpa nessa história toda, mas uma hora a Inglaterra aboliu e o Brasil demorou bastante, inclusive em comparação com os nossos países vizinhos que aboliram muito antes, né, a escravidão. Então isso aí foi bastante importante realmente para a formação da personalidade, né? Ele não voltou, então. Ele não voltou. Depois, até Olha onde eu só, lembro, ele nem mesmo saiu. com todos os dados ali, ele não quis voltar. Cara. Não. O Fritz Miller, quando veio para o Brasil, também não voltou para a Alemanha, né? Então ele realmente depois ficou mais, não vou falar Até porque recluso. na época era foda, né? Não era simples, vou bater ali, vou voltar, né? Sim. Não, e aí ele volta, ele se casa, tem 10 filhos, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. Também dar esses rolês mundo afora, entendeu? Não tinha avião, né? Uma viagem de navio desse era meses, né? Cara, imagina, assim, que puta experiência você entrar no navio, o cara fala assim, velho, você é um biólogo e o cara fala assim, você vai comigo no navio, você vai coletar, vai analisar a natureza. É uma puta experiência, velho. Por 5 anos. Pô, top, né? Imagina, cara. Naquela época. Até... E você meio que experimentou isso, né? De certa forma, em um nível ali. Perfeito. Porque lá nos Estados Unidos, né? Exato, porque eu estudo animais de mar profundo. Eu até li, hoje, né, vindo pra cá no Uber, né, eu tava vendo ali no Instagram e tinha um post assim que tava falando, né, de uma pessoa, como é que é? Eu nasci tarde demais para estar nessa época das grandes explorações e cedo demais para explorar o espaço, né, porque a gente não tem a tecnologia
para ir para outros planetas e coisa desse tipo. Eu discordo, porque a gente ainda tem no planeta Terra hoje locais para serem estudados e descobertos. Mas isso está onde? Está no mar profundo. Né? No ambiente terrestre... Mas a gente tem a tecnologia? Tem. Não, a gente tem submarino, precisa de grana, né? Para esse tipo de coisa. Onde você foi aquela vez que você veio aqui, a gente falou da vida marinha? Fui no Alasca, né? Sim, mas aí vocês ligaram a luz do submarino, foi você e mais um cara, eu acho. Isso. Ali não era mar profundo, né? Já era o início do mar profundo. A gente estava a 150 metros, né? O mar profundo, tecnicamente, começa ali na casa dos 200, tá? Era o início, assim, desse mar profundo. Mas mesmo a 150 metros, tem muita coisa para ser descoberta. Eu, por exemplo, já dei nome para 9 espécies de corais, cara. Né? Então a galera às vezes acha que não tem mais nada para descobrir na natureza, que agora é só a gente aplicar o conhecimento, sei lá, para o benefício humano, para fazer CRISPR, para curar doença genética, para curar isso, aquilo, que já é top fazer isso. Mas a gente ainda tem uma necessidade de descobrir muita coisa na natureza. Quando a gente vai para grupos que nem insetos, como artrópodes, cara, toda hora a galera tá descobrindo... Insetos, cara? Espécie, claro, porque tem milhões de espécies de insetos. eu tenho 2 colegas meus lá no departamento, o Luiz Carlos de Pinho e o Fábio Akashi, 2 amigos meus lá do Departamento de Ecologia e Zoologia da Federal de Santa Catarina. Cada um deles já descreveu mais de 100 espécies, cara, de artrópodes, né? Um deles trabalha com ácaro, outro trabalha com insetos. Então tem muita vida para ser descoberto. Claro que assim, descobrir uma nova espécie de mamífero já é bem mais difícil, né? Porque isso aí tudo a galera já estudou. Agora, quando a gente entra nos invertebrados, quando a gente vai para fungos, para plantas, para bactérias, o vário tem muita coisa ainda para ser estudada. Então, a galera, às vezes, que fica um pouco reticente, eu cheguei tarde demais porque a galera já descobriu tudo. Descobriu, cara, tem tanta coisa para descobrir ainda. Né? Às vezes pode ter... Talvez extrapolando muito um outro grupo, assim, que a gente nem sabe ainda, por uma limitação tecnológica, alguma coisa do tipo. Perfeito, especialmente coisas pequenas, né? E aí isso é muito massa, isso é uma ideia um pouco errada, às vezes, que as pessoas mas o fato têm. É que, de fato, diminuiu isso, né? Porque claro. Na época do Darwin, você ia ali na esquina, entre aspas, e já achava um monte de coisa nova. Achava um monte de coisa nova, né? Perfeito. Mas o mar profundo, por exemplo, no Brasil, quando a gente começar a estudar mar profundo aqui no Brasil, cara, a gente vai descobrir tanta coisa. Né? Porque realmente ainda é uma fronteira do conhecimento. E a outra fronteira do conhecimento, que eu acho muito massa, e que realmente vai ser assim uma revolução nos próximos 25, 30 anos, é a gente utilizar essas técnicas genéticas, que nem CRISPR, para a gente realmente resolver doenças genéticas, né? É aplicar o conhecimento genético para melhorar a vida humana. Então, e isso tem uma série de descobertas associadas com isso também. Né? Curar anemia falciforme, curar calvície, enfim, curar calvície entre aspas, não é uma cura, mas tem uma série de coisas que possivelmente vão, né? Tem gente que quer fazer isso, né? E coisas que a gente vai conseguir resolver nos próximos anos também. Alberto, puxando esse gancho então, e tipo assim, a gente tá tendo esse papo todo, claro que por divulgação científica e tal, mas o cara que tá aqui, ele fala, porra, velho, evolução, pra que evolução? O que isso serve pra humanidade? Isso não vai mudar em nada, não sei o que e tal. O que você fala exatamente assim pra uma pessoa que pensa assim? Eu vou direto ao ponto. 2 coisas. A evolução, ela elucida, ela ilumina a tua própria origem. Ela mostra, com base em ciência, com base em evidências, como você está aqui hoje, a partir de um processo de evolução biológica que começou no planeta Terra há cerca de 4,2 bilhões de anos por um processo chamado, não único, mas principal, chamado de seleção natural. Então, e essa é uma pergunta recorrente das pessoas, né? De onde viemos? E a evolução a evolução por seleção natural é a melhor explicação que nós temos. E essa mesma evolução por seleção natural, ela nos permite, a partir especialmente da chamada microevolução, justamente a gente poder ter ferramentas agora para a gente resolver questões de doenças genéticas que não deixam de ser uma questão evolutiva, porque muitas delas nós temos tardiamente na nossa vida, porque nós já deixamos descendentes para a próxima geração, e com isso a gente não consegue, a partir da seleção natural puramente,
se livrar, entre aspas, desses genes, só que com tratamentos genéticos como CRISPR, a gente possivelmente vai fazer isso. Então, a evolução nos permite olhar para o passado e compreender a nossa própria origem, e também nos permite olhar para o futuro e as maneiras pelas quais nós humanos conseguiremos modificar tanto a nossa espécie quanto a outras espécies, como a gente já faz há muito tempo com a engenharia genética, para tornar o mundo melhor. Tem risco nessa história toda? Claro que tem. Sempre você pode ter um maluco que quer direcionar esse tipo de tecnologia por uma questão racista, eugênica e assim por diante. Por isso tem que ter legislação também para esse tipo de coisa. Mas eu vejo assim o despertar assim dessa tecnologia, especificamente a partir desse ano. Claro que a gente tem já engenharia genética há um bom tempo, né? Claro. Cada vez mais vai ser mais rápido e vão ter mais evoluções, assim, né? Por conta desse método CRISPR, né? Que a galera tá postando as fichas que realmente... Porque isso aí, esse método chamado CRISPR permite você fazer uma edição muito precisa, sabe? Sim. No DNA. Cara, às vezes eu piro assim, até onde vai o conhecimento humano, até onde é possível nessa simulação que a gente vive. Simulação, será? a chegar até certo ponto, assim, sabe? Uhum. Parece que existe uma barreira. Eu chuto que talvez seja a física quântica, cara. Porque basicamente não foi feita... Bom, o universo não foi feito pra gente. A gente é um acidente disso, certo? Então, sei lá, parece que... Recebendo muitos físicos aqui que eles falam de física quântica e tal, parece que existe uma barreira ali. Que é a barreira da incerteza da física quântica, cara. Mas até onde é possível o ser humano chegar, sabe, cara? Sei lá, isso me causa bastante curiosidade, velho. Será que o ser humano vai conseguir descobrir tudo? Ou sempre vai ter uma pergunta, sabe? Quando você descobre outra coisa. Então, nesse caso da técnica CRISPR, a gente descobriu lá, beleza, fuma aqui, curei o seu câncer com a técnica CRISPR, sei lá. Só que aí, porra, mas... E se daqui 5 anos isso ocasionar em espalhar um vírus que vai matar todo mundo, entendeu? Sei lá. Sempre vai ter uma pergunta, né? Quando a gente tem uma resposta, cara. Isso eu posso te garantir. A gente sempre vai ter perguntas pra gente responder. Por isso a ciência sempre vai existir. A gente nunca vai... Será que sempre, velho? Eu não tenho a menor dúvida, porque... Você não tem a menor dúvida que sempre, literalmente sempre... Se vamos falar que a humanidade vai durar o universo inteiro. Sim, porque mesmo que a gente esgote as perguntas sobre as origens, ou seja, olhando para o passado, à medida que a gente vai aplicando tecnologia, vão surgir perguntas que nem essa que você acabou de fazer, sobre se um tratamento genético pode ter um efeito colateral ou outro, e isso sempre vai acontecer. Então, à medida que a gente vai aplicando a ciência, né, que a gente vai aplicando a tecnologia, surgirão outras perguntas. Mas muito antes, né, disso, a gente ainda vai ter um bom tempo, né, da evolução, da história da humanidade, que a gente ainda vai estar respondendo as perguntas do passado. A gente ainda não tá... A gente respondeu muita coisa, mas a gente não está nem perto de esgotar as perguntas sobre as nossas origens. Por exemplo, a gente não teve ninguém ainda que conseguiu fazer uma célula do zero, que é a principal crítica que eu recebo aí nas redes sociais. Então, beleza. Então, tá, né, a vida... Ou uma vida do zero, né? Exato. É isso, né? Uma célula, uma vida que é, totalmente... Inclusive, até te questionei aqui em um episódio. Exato, né? Tem várias razões por que isso não é feito. É caro, é complicado, uma série de coisas. Mas beleza, isso aí é algo que a gente não fez ainda. Toda a questão de matéria escura, energia escura, a gente já conversou sobre isso aí também. Isso aí tá... Física quântica. Tá tudo aí na roda ainda, né? Para ser descoberto. Então a gente tem muita coisa ainda das origens do nosso passado para descobrir. E se eventualmente, em algum momento no futuro, a gente exaurir todas essas perguntas, que é praticamente impossível que isso aconteça, a gente ainda vai ter todas as perguntas oriundas da aplicação da ciência e da tecnologia, que nem essa que você fez. Então, ciência, cara, né, seja... Né, sempre vai ter outra pergunta. Sempre vai ter perguntas, a gente é curioso, a gente quer saber a resposta. Né? E aí a resposta pode ser uma coisa da nossa imaginação, uma coisa mística, uma coisa sobrenatural, ou ela pode ser ciência, baseada em evidências, né? Que é a linha que eu sigo e é a linha que fez, né, que permitiu que a humanidade saísse da Idade Média
e chegasse a pisar na Lua num espaço de 400 anos, né? Que é uma coisa absolutamente incrível. Nós temos 200 mil anos, cara, de espécie. E é só nos últimos 400 anos que a gente teve essa evolução bizarra por conta da ciência, meu caro. Agora, assim, a gente tá falando esse episódio inteiro da teoria da evolução, do darwinismo, do pós-Darwin e tal. E ainda, com certeza, vão ter pessoas que vão duvidar disso tudo, certo? Negacionistas. Me dê agora a prova de que a teoria da evolução é verdadeira, cara. A prova é você, né? É você que tá nos... Não, mas a prova é empírica. Muito bem. Então, assim, dos questionamentos, um dos argumentos, né, contra a teoria da evolução é que ela é uma teoria difícil de ser testada, porque ela leva muito tempo, leva milhões de anos. Só que isso já se descobriu, Cauê, né? E essa, para mim, é realmente, né, para aquela pessoa que não está convencida, eu vou tentar convencê-la neste momento utilizando esse exemplo. A gente descobriu que há organismos que evoluem muito rapidamente, especialmente bactérias e ainda mais vírus. Vírus, né, não é inteiramente um organismo vivo, porque ele depende de outro organismo para se reproduzir, mas ele tem um material genético, esse material genético sofre evolução. Então, a pandemia do coronavírus, na minha opinião, foi o exemplo mais clássico em que você viu a descendência com modificação, portanto, a evolução de um organismo que é o nosso vírus aí do coronavírus. Começou de um tipo, no final da pandemia já era outro tipo. A mesma coisa acontece quando você faz seleção de bactérias no teu corpo utilizando antibiótico, né? Então, se você não toma o antibiótico até o fim para matar todas aquelas bactérias, você nos primeiros dias vai matar aquelas menos resistentes, só que aquelas mais resistentes ficam ali. E com o uso de antibióticos, né, de maneira bastante grande, existem linhagens de bactérias que estão ficando resistentes a esses medicamentos. Beleza? Então, tanto esse exemplo do antibiótico como do coronavírus, na minha opinião, são exemplos bastante emblemáticos da evolução de organismos que evoluem muito rapidamente no curto prazo. E a gente tem testado também, tipo, gravado, sei lá. Tenho, por exemplo, um dos meus orientadores de doutorado, ele fez elucidação de árvores filogenéticas utilizando evolução de bacteriófagos, que são vírus, que parasitam bactérias. E ele fez isso in vitro, em plaquinha de Petri. Então ele foi selecionando, ele pegou de uma, aí põe em duas. Então ele criou aquela árvore, depois sequenciou o DNA e fez a árvore filogenética dessa coisa. Então, nesses organismos cuja evolução, cuja mutação do DNA, ela é muito rápida, a gente consegue fazer isso em laboratório. Mas, por exemplo, a seleção natural dos cachorros, por exemplo, é uma coisa também que é feita em poucas gerações, em dezenas a poucas centenas de anos. Natural ou artificial? É artificial. Mas somos nós que fazemos. Então você pega lá o salsicha, né? Aquele cachorro aí que todo compridinho, né? Ele foi selecionado naquele formato para entrar em buraco. Cara, quando eu descobri que todos os cachorros é a mesma espécie, eu fiquei louco, velho. Perfeito. Então você vê que coisa incrível, o quanto a gente consegue moldar. É Canolúpulos. Diferentes canis, esse é o lobo, e canis familiares aí vai ser o cachorro. Então o cachorro descende do lobo. E as diferentes raças de cachorro, elas ainda não são espécies distintas. Por quê? Porque elas ainda se cruzam. E esse é o ponto, aliás... Essa é a definição de outra espécie. É uma das definições de outra espécie que foi proposta por um cara chamado Ernst Mayr, ali na década de 40, e que fechou uma das questões principais do Darwin. Porque o Darwin publica um livro chamado A Origem das Espécies. Beleza? Só que... por incrível que pareça, e uma ironia incrível, ele não elucida tão bem a origem das espécies. Ele mostra que existe descendência com modificação. Agora, você pode ter descendência com modificação dentro de uma única espécie, sem essa espécie virar duas espécies. Beleza? Para ter uma espécie virando duas, você precisa ter o que a gente chama de especiação. E quem ajudou a elucidar isso é o Ernst Mayr, porque ele define espécie como um conjunto de organismos que cruzam entre si, mas são reprodutivamente isolados de outros grupos. Então, por exemplo, nós humanos, a gente cruza entre a gente.
Só que a gente não cruza com o chimpanzé, porque a gente não tem tesão pelo chimpanzé, uma série de coisas, beleza? E isso garante o isolamento reprodutivo. Então, o que o Ernst Mayr contribui é mostrar que barreiras geográficas, por exemplo, permitem que populações de uma espécie se separem em duas ou mais, e aí sim, por evolução, por descendência com modificação, elas vão ficando cada vez mais distintas uma das outras, especialmente se o ambiente de um lado for diferente do ambiente separado, né? do outro. Ou seja, a seleção natural, ela é responsável pela modificação. Se eu não me engano também, desculpe interromper, Claro. mas a gente Mas eu quero consegue continuar essa aqui. Claro, mas é só um parênteses. Aham. Se eu não me engano, você consegue pegar a Pangeia e separar o lugar onde estão os continentes separando, e você observa, né, que o padrão dos que estavam no litoral da esquerda e da direita é muito parecido, né? Isso, então, Sei lá. isso mostra que os continentes estavam juntos. E uma vez que eles se separam, essas espécies que estão aqui vão evoluir independente dessas aqui. Sim. E vão ficar totalmente distintas. Mas a origem delas é parecida, né? É comum, É com óbvio, perfeito. o ancestral, no caso. Exato. Né? Só que então, essa ideia de especiação veio do Ernst Mayr. Então, né, só para fechar o raciocínio aqui. Então, a seleção natural, ela claramente ela é um agente de mudança, de descendência com modificação. Só que ela não necessariamente é um agente de especiação, de você tornar uma espécie em duas. E nesse caso, o que acontece é o isolamento reprodutivo, que pode ser, né, por exemplo, com uma barreira biogeográfica, e essas ideias que já tinham na época do Darwin, não é que não tinha, mas elas foram muito mais claramente, né, elucidadas por uma galera ali na década de 30 e 40, especialmente esse cara chamado Ernst Mayr. Porque aí sim, você tendo dois grupos que não trocam mais genes entre si, aí cada um vai seguir Sim. o seu destino evolutivo. É o único mecanismo de especiação, que a gente chama de especiação alopátrica? Não. Pode até acontecer no mesmo ambiente, só que é mais difícil acontecer, né? Ou pelo menos é mais difícil de mostrar que acontece. Se a gente pegar o ser humano e jogar para outro planeta, muito possivelmente, ao longo de milhares de anos, eles vão ser diferentes da gente. Exato. Agora, se deixar no mesmo lugar, Exato. Só que então, o que vai ser aconteceu com a mais nossa difícil espécie? de ter essa diferença bizarra. Nós humanos, Cauê, evoluímos, surgimos na África, beleza? E da África a gente se espalhou pelo mundo, tranquilo? E nos diferentes lugares do mundo, a gente começou a ficar diferente. Então, né, um aborígene australiano é diferente de um ser humano da África subsaariana Isso em 200 mil anos. em 200 mil anos, que é diferente de um europeu, que é diferente de uma pessoa da região do Japão, que é diferente de um povo indígena, de um ameríndio aqui na América. Então, se você pegar um ameríndio, se você pega uma pessoa da África subsaariana, se você pega uma pessoa, tô falando indígena mesmo, né, original, um aborígene australiano, se você pega uma pessoa do norte da Europa, e se você pega uma pessoa, por exemplo, do Japão e põe ela lado a lado, você consegue dizer, antes de 1500, você consegue dizer de que região do mundo essa galera veio. Só que o que aconteceu nos últimos 10 mil anos, especialmente nos últimos 500 anos? A galera se encontrou de novo. Ou seja, a gente estava em um determinado grau num isolamento reprodutivo. Os aborígenes da África não tinham como cruzar com uma galera da Europa ou com uma galera da América, porque não tinham contato com essa galera. E começaram a ficar diferentes. Por isso que um aborígene da Austrália, perdão, acho que eu confundi ali, é diferente de um ameríndio da América do Sul, que é diferente de um europeu. Só que a gente não chegou ao ponto de ter o isolamento reprodutivo. Se muito tempo passasse, talvez a gente tivesse. E na evolução do gênero Homo, aconteceu isso. Nós tivemos o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis. Na época de Homo sapiens, por exemplo, a gente tinha aí uma meia dúzia, Cauê, de espécies humanas. Neanderthalensis, o denisovano, o sapiens, o erectus, toda essa galera conviveu, espécies distintas,
com um pequeno grau ali de hibridização, que é o que a gente teve, por exemplo, com o Neanderthalense. Mas quando a gente chega em Sapiens, a gente teve esse início, né, não chegou num processo de especiação, né? A gente chegou a ter raças, ou pelo menos linhagens distintas, mas mudanças de características. Exato, mas a gente juntou de novo. Né? Então aí e não existe isolamento reprodutivo. E agora é por isso que tem uma espécie só, Homo sapiens, acabou. E agora provavelmente vai ser mais difícil ainda com a globalização, né? Ah, não, aí não tem como. Por quê? Porque você não consegue ter o isolamento reprodutivo geográfico. Se de certa forma, sei lá, a tecnologia nunca fosse conseguir superar a barreira dos oceanos, daqui, sei lá, 100, 200, 1 milhão de anos, muito provavelmente, aí beleza, aí pode, sei lá, tô extrapolando aqui. Eu sei. E a gente encontrasse uns outros ia ser totalmente diferente, né? Possivelmente seríamos espécies distintas. Exato. Possivelmente seríamos espécies distintas. Cara, como eu queria que isso acontecesse. Velho. Por quê? Pô, ter outro homo, outra espécie inteligente, né? Sem discutir o que é inteligente, mas outra espécie pra conversar com ela e tentar entender a cabeça dela, entendeu? Entendi. Isso aconteceu, porque Homo neanderthalensis... mas a gente não tem os dados, né? Só que nós não estivemos lá. Não é... exato. Esse contato aconteceu 40, 50 mil anos, entendeu? A gente só consegue imaginar como é que esse contato teria sido. E com dados genéticos a gente sabe que... Nós temos uma porcentagem. Que a gente... até hoje a gente carrega... 2%. Né, de 2 a 4%. De 2 a 4%. Os únicos que não carregam é a galera africana subsaariana. Tá? Mas se você tem ascendência europeia... ou asiática, ou mesmo ameríndia, se eu não me engano, você carrega aí de 2 a 4% de DNA neandertal. Você acha que se os neandertais estivessem aqui na sociedade hoje, eles iam ser taxados como seres diferentes? Isso, iam ser taxados diferentes, mas provavelmente estariam aqui do meu lado, batendo papo no podcast. Assim. Seriam pessoas, né? Cara, a gente assim, ó, o problema, dentro da nossa espécie, a gente já tem um problema grave de racismo, certo? Porque a gente se identifica com um determinado grupo, e o grupo que é diferente, a gente já olha meio esquisito. É o próprio gene egoísta, né? É um pouco isso, até a gente entender esse outro grupo. Então, quando os primeiros contatos aconteceram, beleza, houve o choque entre as diferentes raças e as diferentes culturas. Hoje a gente está conseguindo conviver, porque a gente sacou que não tem... o racismo é o seguinte, o racismo não é você acreditar ou definir que existem raças. Se você considerar que tem diferentes raças, é racialismo. É você simplesmente dizer, tem raça 1, 2, 3 e 4. Racismo é quando você, sem evidências científicas, você considera, por exemplo, que uma é melhor que a outra. Né? E mesmo grandes pesquisadores aí, o próprio Darwin tinha um pouquinho de preconceito racista, assim, muito pouco, tá? Comparado com outra galera que tinha nessa época. E isso caiu por terra, porque a gente... Mesmo que ele era contra a escravidão? Ele no Descendência... Aí tem todo um debate, tá, Cauê? Mas no livro Descendência do Homem, ele dá uma... Ele basicamente sobe aí... Ele considera a galera inglesa, né, um pouco acima dos demais e considera que homens têm faculdades mentais mais melhores do que mulheres, assim. Não defendendo o cara, mas provavelmente fruto do pensamento da época, né? Mas isso... Eu imagino que se ele nascesse hoje, provavelmente ele não pensaria assim. Isso no Darwin, mas isso surpreende um pouco. É muito pouco. É muito pouco mesmo. Tem uma galera que entra de sola no Darwin já por conta desse livro, A Descendência do Homem, que aí eu acho que é injusto, e eu não tô sozinho nesse, porque tem outros autores que também consideram ele um fruto da época. Mas surpreende um pouco, porque ele é um cara que ele era muito baseado em evidências. Aí beleza. Na época do século XIX, o papel social de homens e mulheres era totalmente distinto. Beleza? Agora, por que era totalmente distinto? Porque as mulheres, cara, tinham filhos a cada 2 anos, ou a cada ano, porque não tinha método anticoncepcional. Então, era muito difícil uma mulher participar do mercado de trabalho, porque ela tinha que ficar cuidando das crianças. A grande revolução da história da humanidade foi a pílula anticoncepcional. Porque isso aí permitiu... É verdade, porque isso permitiu às mulheres controlar a sua própria reprodução. Então, aí ela pôde... As mulheres... A pílula foi inventada antes da camisinha?
Não, a camisinha foi antes, mas assim, a camisinha com a tecnologia que tem hoje, eu já não lembro quando. Mas a pílula foi ali década de 50, década de 60 e popularizada na década de 70, né? E aí as mulheres chegaram, não, eu não quero ter filho, né? Eu quero realmente evitar ter filho. E aí isso mostrou que as mulheres são capazes igualmente aos homens em qualquer profissão, tá? Então qualquer profissão que é tradicionalmente masculina, uma mulher pode perfeitamente fazer e vice-versa também. Então é interessante que o Darwin, lá no século XIX, não tenha pensado nisso, porque ele realmente viu esses papéis distintos, certo? Mas ele realmente veio com uma ideia assim de que havia uma diferença ali de faculdade mental entre homens e mulheres que não existe, né? Então assim, hoje a gente sabe que não é o caso. Então mas por que eu tô falando isso aí tudo? Porque a gente tem um certo, né? O racismo sempre existiu em parte nas sociedades humanas, hoje menos, porque a gente entende melhor, né, que não há essas diferenças todas aí que se acreditava no passado, mas o que eu estou dizendo é assim, se tivesse uma outra espécie, num primeiro momento, cara, a gente ia olhar meio torto para ela, que foi provavelmente o que aconteceu com os Neandertais, né? A gente muito provavelmente é responsável, em parte pelo menos, pela extinção deles, mas eu adoraria bater um papo com um Neandertal, cara. Eu adoraria fazer um podcast com um Neandertal ali do lado. É verdade, para os caras, né? Seria incrível. Cara. Tem até umas evidências que eles talvez tivessem até um pouco mais de um cérebro até um pouco maior que o nosso, então seria uma coisa muito, muito louca, assim, cara. Muito legal mesmo. Show. Cara, valeuzão. Cauê, obrigado novamente. Mais um podcast, round 6, acho que é. Esse é o round 6 nosso aqui, mas é sempre um prazer. Daqui a pouco já dá 12 assaltos aí no eu não me canso, e o que eu acho massa é que, embora boa parte deles seja sobre o tema evolução, né, tu sempre também traz umas perguntas assim distintas que permite que não seja repetitivo, né? Uma outra coisa a gente acaba repetindo, mas sempre dá umas ideias legais aí. Adorei, valeu, Cauê. Show, cara. Obrigadão. Divulga aí suas redes pro pessoal nessa câmera aqui. Você também tá com o canalzinho no YouTube, no Instagram, divulga aí. Valeu, eu tô com um quadro aí que chama Café com Darwin, galera. Né? Toda semana, pelo menos 1 ou 2 vídeos lá no Instagram, no TikTok e também no YouTube, sobre temas aí interessantes, polêmicos e intelectualmente excitantes, interessantes da evolução e da ciência. Então é Beto Lindner, tá? E só dá um Google também aí, Alberto Lindner, tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram. E a gente se encontra lá por um Café com Darwin toda semana. Valeu, minha gente. Show. Bom, você que assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. Sua inscrição é muito importante para o podcast. Sempre falo isso porque é verdade. Então, quanto mais inscritos tiverem aqui no canal, mais convidados, mais episódios a gente consegue trazer. E isso é muito importante mesmo. Eu agradeço a todos aí que estão apoiando podcast nos comentários, enfim, isso ajuda muito mesmo. Dá um gás e segue o Alberto lá nas redes dele, porque o cara é fera, beleza? É isso, valeu e até o próximo episódio.